Amém, amados irmãos, Jesus é o Senhor, sejam bem-vindos a mais uma reunião do Desfrute de Apocalipse, o estudo do desfrute desse livro maravilhoso. Eu acho que, imagino que muitos irmãos não entram ou não têm interesse nesse livro porque acham que não teriam nada de desfrute no livro de Apocalipse. E sinto em dizer, mas eles estão tremendamente equivocados, como se alguma parte da Bíblia pudesse ser rasgada e desprezada, como se o Senhor não colocasse o livro de Apocalipse para nós, para que ele pudesse nos abençoar tremendamente. É um livro, claro, complexo, difícil de entender, mas não impossível. E o Senhor tem nos dado essa graça ao longo dessas várias mensagens que nós temos dado, e o Senhor permitir, vamos continuar até o final, segundo a graça dele. Os irmãos vão perceber que não é impossível entender. E nessa é a mensagem de número 51, cujo título é A Estrela da Manhã, parte 2. E essa vai ser a última mensagem da igreja em Tiatira, é a mensagem número 15. E aí, realmente, semana que vem, nós vamos iniciar a igreja em Sardes, o capítulo 3 de Apocalipse. Para mim, nós esperamos assim, né, irmãos? Ah, eu tive o sentimento de falar mais um pouco sobre a Estrela da Manhã, porque foi corrido no final da mensagem passada, foi a primeira parte da Estrela da Manhã. Então, como foi muito corrido, eu não pude terminar o sentimento da Estrela da Manhã, e aí ficou para essa reunião de hoje. E eu espero, irmãos, que os irmãos desfrutem muito, porque para mim é uma reunião muito especial e eu creio que o Senhor vai falar muito conosco, tá? Ah, é muito delicioso, por isso que eu disse para os irmãos que eu acho que está imperdível essa reunião no dia de hoje. Então vamos lá, sem demora, nosso tempo sempre é curto, né? Apocalipse capítulo 2, o texto base dessa mensagem de hoje, vocês sabem, é a promessa ao vencedor, é a segunda promessa ao vencedor, que está lá na igreja de Tiatira, que está no capítulo 2, no versículo 28, inclusive a segunda parte do versículo 28. Então, recapitulando muito rápido aqui, a primeira promessa para o vencedor da igreja de Tiatira, nós falamos semana passada, né? Foi a questão da autoridade sobre as nações. Reinar com o Senhor durante 1000 anos sobre as nações que aqui vão estar no reino milenar. E a segunda promessa, que é essa mensagem deliciosa, e falamos um pouco semana passada, é a questão da estrela da manhã, que é no versículo 28, fala assim: assim como também eu recebi de meu pai, só que esse assim como também recebi de meu pai, isso aí, essa parte, essa frase, ainda diz respeito à primeira promessa, que é a autoridade sobre as nações. E agora que vem a segunda promessa: dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Então, o Senhor prometeu ao vencedor da igreja de Tiatira, que claro que isso é para todos nós, que aquele que vencer, o Senhor vai dar para o vencedor a estrela da manhã. Puxa, que maravilha! Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Irmãos, isso é tremendo demais. Não sei se vocês estão percebendo essas duas promessas, esses dois galardões, essas duas recompensas que o Senhor prometeu, e promessa é promessa. O Senhor não volta atrás de nenhuma das suas promessas, e nenhuma delas cai por terra. Ao vencedor, o Senhor daria essas duas promessas. Então, vamos entender de novo, presta bem atenção, vamos entender de novo essas duas promessas. Então, a primeira promessa é que ele vai reinar com o Senhor 1000 anos sobre as nações, vai governar sobre as nações. Só que essa primeira promessa, e eu peço para os irmãos sempre tomarem muito atenção, muito cuidado, ouvirem, prestarem muita atenção para que nós não percam os detalhes maravilhosos, tá? Essa primeira promessa, o Senhor vai dar para o vencedor e vai durar 1000 anos, certo? Ela é uma promessa de 1000 anos, ou seja, você vai reinar se você for um vencedor, se eu for um vencedor, esperamos pela misericórdia e graça do Senhor e a nossa cooperação que possamos nos tornar um vencedor. Se nós formos um vencedor, durante 1000 anos nós vamos estar reinando com o Senhor sobre as nações.
tá? Então, a primeira promessa dura 1000 anos. A segunda promessa é uma segunda promessa que, é claro que ela também vai durar por toda a nossa vida, que é você ver o Senhor como estrela da manhã, porém, rigorosamente falando, essa segunda promessa é o Senhor dar para o início antes de começar o reino milenar. Antes de começar o reino milenar. Vocês entenderam? De você ver o Senhor como estrela da manhã, isso é uma promessa que o Senhor está dando duas promessas. A primeira, ver o Senhor como estrela da manhã, começa antes do reino milenar. E aí a segunda promessa para o vencedor, para o mesmo vencedor, ele ganha duas coisas. Ele ganha a primeira, ver o Senhor como estrela da manhã, antes de iniciar o reino milenar. E nós falamos um pouco semana passada sobre isso, eu vou repetir daqui a pouquinho. O que é ver o Senhor como estrela da manhã? E a segunda promessa, para o mesmo vencedor, ele ganha duas coisas. A segunda promessa, para o mesmo vencedor, é que ele vai agora não só ver o Senhor como estrela da manhã, mas ele também vai reinar com o Senhor 1000 anos. Então, a primeira promessa diz respeito a 1000 anos, que é reinar com o Senhor. Estou falando na ordem que o Senhor falou aqui. Mas a segunda promessa, que é ganhar a estrela da manhã, é algo que vai ser recebido só no início, antes de começar o reino milenar. O vencedor ganha as duas coisas. Mas estamos entendendo a diferença entre essas duas coisas, tá? E aí você fala assim, dá-lhe ainda a estrela da manhã. Isso é tremendo. Então, agora vamos focar só sobre a questão da estrela da manhã. E aí, irmãos, preste bem atenção, irmão, porque é demais, é maravilhoso. Nós explicamos para os irmãos, semana passada, eu vou recapitular rápido aqui, o que quer dizer ter o Senhor como a estrela da manhã, tá? Quando o versículo aqui, é claro que o versículo não fala dar-lhe-ei me ver como a estrela da manhã. O versículo não fala isso, né? Ver o Senhor como a estrela da manhã. O versículo fala dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Isso quer dizer que o vencedor ele não vai só ver o Senhor como a estrela da manhã. Porque o versículo não fala ver, fala ter o Senhor como a estrela da manhã. Isso quer dizer que ele não só vai ver o Senhor, mas muito mais do que ver, ele vai possuir o Senhor como a estrela da manhã. O Senhor vai se dar a ele como a estrela da manhã. Não só a questão de ver, mas de ter totalmente o Senhor, porque o versículo o Senhor não falou assim, presta atenção, o Senhor não falou assim, ó, dar-lhe-ei ainda que me veja como a estrela da manhã. Não, o versículo fala, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. E nós vimos semana passada que a própria Bíblia explica a própria Bíblia, e a estrela da manhã que está falando aqui, quem é essa estrela da manhã? É o próprio Senhor. Aonde está isso? Vamos lá, só para recapitular. Está lá em Apocalipse, capítulo 22, no último livro de Apocalipse, o último capítulo do livro de Apocalipse. O Senhor falou no versículo 16, só falou assim, ó, eu, Jesus, o próprio Senhor está explicando, ó, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a brilhante estrela da manhã. Então, quem é a estrela da manhã? É o próprio Senhor, ele mesmo explicou, né? Então, a estrela da manhã é o Senhor. Só que aqui, para o vencedor, o Senhor não falou que ele vai ver o Senhor como estrela da manhã. Mas o Senhor disse que ele vai ter o Senhor como estrela da manhã. Eu vou dar ao vencedor a estrela da manhã. Eu vou me dar a ele. É claro que isso começa um pouquinho antes de começar o reino milenar. Na verdade, começa até um pouquinho antes da grande tribulação, o arrebatamento, tá? Mas isso quer dizer que o vencedor não só vai ver o Senhor primeiro que todas as outras pessoas, de uma maneira especial, como as outras pessoas, até muitos crentes não vão ver, só o vencedor, mas não só ver, ele vai começar a ver e possuir o Senhor por toda a eternidade. Ele começa a desfrutar o Senhor em toda a plenitude do que o Senhor é. Ele ganha o Senhor como estrela da manhã, com tudo que o Senhor é, muito antes do resto do povo de Deus. Porque os vencedores, já explicamos muito, se você não está entendendo muita coisa agora, meu amado irmão, minha irmã, você precisa ouvir as mensagens passadas. Porque eu sempre digo para os irmãos, essas mensagens são, uma vai explicando a outra, um vai se ligando à outra, tá? Então é muito importante que você entenda as outras mensagens, tá bom?
Talvez você tenha coisas aqui que alguns que não vêm acompanhando, talvez não entendam com detalhe o que nós estamos falando. Vai pegar uma coisa ou outra, ganhar uma coisa ou outra, e isso é maravilhoso, não importa. Mas se você tem um sentimento, se você ama o Senhor, ama a sua palavra, volta nas mensagens, estão tudo no YouTube, volta as mensagens e vai ouvindo, vai, como diz aí a irmã Jardenha, né, ela usou esse termo, ela maratonou as mensagens antigas para você desfrutar e entender o que nós estamos falando, tá bom? Mas vamos voltar. Aí, o que que é estrela da manhã? O que que é ver o Senhor e ter o Senhor como estrela da manhã? Vamos recapitular rapidinho agora. Então, nós sabemos, estrela da manhã é o Senhor, certo? Nós explicamos semana passada que a volta do Senhor, ou seja, a sua segunda vinda, ela vai vir em etapas, ela acontece em etapas. O Senhor não vem do céu para a terra, puf, de uma vez, tá? Não é assim. Não é assim que a Bíblia ensina, não é assim que Apocalipse ensina, não é assim que nós. Até foi explicado sobre isso no capítulo 1 de Apocalipse, tá? Nós explicamos com detalhe as primeiras mensagens. Se você já ouviu as primeiras mensagens no capítulo 1, explicamos isso com um pouco mais de detalhe. Então, a volta do Senhor, ou a sua segunda vinda, ela tem etapas, tá? Então, primeira etapa, o Senhor, ele começa a sua vinda de forma secreta. Ele vem secretamente. Quando ele vem de forma secreta, ele vem como ladrão, tá? A Bíblia ensina que ele vem como ladrão. Por que como ladrão? Porque ele vem, primeiro, tem vários significados de o Senhor dizer que ele vem como ladrão. O primeiro significado, mais explícito, é que quando o Senhor diz que ele vem como ladrão, quer dizer que ele vem numa hora em que muitos não esperam. Ele vem numa hora em que muitos estão dormindo, muitos estão desatentos, muitos estão numa mornidão, estão anestesiados, estão insensíveis, tá? Por exemplo, o ladrão vem na sua casa de manhã. Tem um irmão que ele tá, que eu falei para ele, né? Brinquei com ele. Tem um irmão que ele construiu uma casa, por exemplo, né? E ele não botou ainda janela na casa dele. E aí ele tá com medo de ir nas reuniões nossas, domingo de manhã, e deixar a casa dele. Só que tem muro a casa dele, tem muro. Só que tem a janela aberta, mas tem um muro, tá? Não é que não tem muro. E ele tem medo de ladrão pular o muro e roubar a casa dele, entrar pela janela. Aí eu brinquei com ele e falei assim, irmão, ladrão não vem domingo de manhã, não, meu irmão. Fica tranquilo, né? Ladrão nessa hora tá todo dormindo, tá? Eu brinquei com ele, domingo de manhã tá todo mundo dormindo, até o ladrão, fica tranquilo. Então, assim, voltando, tirando a brincadeira aqui, o fato é que ladrão não vem de manhã. Ladrão rouba sua casa de dia? Não. Ladrão, ele vem na hora em que nós não estamos atentos. O ladrão vem na hora que nós estamos desapercebidos, estamos dormindo. Esse é o ponto, tá? Quando nós estamos de noite, no ápice da noite, você está lá no seu 15º ronco, no sono, é a hora que o ladrão vem. É dormindo. Para que ele não, ou seja, para que você não perceba a vinda do ladrão, tá? Esse é o primeiro significado quando o Senhor diz que ele vem como ladrão, ou seja, ele vai vir numa hora em que a maioria do povo de Deus, entenda, quando o Senhor diz vem como ladrão, o Senhor não está pensando no sentimento do Senhor ao falar isso, ele não está pensando nas pessoas do mundo. As pessoas do mundo não preocupam com a volta do Senhor e o Senhor não está preocupado em relação a elas em si, no que diz respeito à sua volta. Elas não têm nada a ver com o Senhor, tá? Elas estão mortas deles pecados. Então, quando o Senhor disse isso, está se referindo ao seu povo. O Senhor sabe muito bem que os cristãos, a maioria dos cristãos, a grande maioria dos cristãos, na volta do Senhor, no início da volta do Senhor, eles estarão dormindo espiritualmente, não fisicamente falando. Isso aí é só um simbólico. No sentido espiritual, muitos vão estar desatentos em relação às coisas de Deus, não vão estar amando o Senhor, vão estar insensíveis. Uma pessoa dormindo, por exemplo, você cutuca ela, faz o que você quiser, ela não acorda. Vou sono profundo. Uma pessoa dormindo, ela não tem reações, ela não tem reações, ela não reage. Você fala, ela não ouve. Você mostra alguma coisa, ela não vê, está dormindo. Você pode até cutucar, por exemplo, meu filho, João Felipe, é criança, eu brinco com a minha esposa, né? Criança tem um sono pesado, eu vou lá, mexo no pé dele, a rata vai, corta a unha dele, dormindo. Eu vou lá, faço barulho, liga a luz, faço tudo, ele não acorda. Criança é assim, né? O adulto já qualquer coisa acorda, mas a criança não é sono muito profundo. Você mexe com ele, joga aqui no peito, joga pra cá, ele não acorda.
É tão profundo o sono que ele está anestesiado. Muitos cristãos, na volta secreta do Senhor como ladrão, eles vão estar dormindo, eles não estão esperando a volta do Senhor, eles não estão ligando para a volta do Senhor, eles não estão amando o Senhor, eles não estão preocupados com as coisas do Senhor, nem com a sua igreja. Eles estão simplesmente anestesiados e dormindo. É isso que Paulo fala. Por exemplo, vamos ver lá. É isso que Paulo fala em Romanos, por exemplo, capítulo 13. Rapidamente, vamos lá. Vamos circular rápido na Bíblia aqui, tá? Porque meu obra é em outro ponto. Então vamos lá. Romanos capítulo 13, no versículo 11. Olha que Paulo falou. Romanos 13, capítulo 13, versículo 11. Eu vou ler rápido. Se você quiser acompanhar, vai rápido também. Abre aí, Romanos 13, 11. Fala assim: E digo isto a vós outros. Paulo está falando para os crentes, para os irmãos da igreja em Roma, tá? Não tem nada a ver com incrédulo. Esquece incrédulo. Digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertares do sono. Paulo está falando do sono físico? Claro que não. Do sono espiritual. Porque a nossa salvação está agora mais perto que quando no princípio cremos. O que é salvação mais perto? É quando o Senhor volta. Aí estamos totalmente salvos. Vai alta a noite. Quando é que o senhor volta? Quando vai alta a noite. Quando vai alta a noite, no ápice da noite. Assim, quando o ladrão vem quando está na parte mais escura da noite. Quando vai alta a noite. E vem chegando o dia, quando está quase clareando o dia. É a hora que aparece a estrela da manhã, meu irmão. Se você sabe a estrela da manhã, ou estrela da alva, ou estrela d'alva, é a estrela Vênus, tá? É o planeta Vênus, na verdade. Que ele aparece quando está na parte mais escura da noite e iníciozinho da manhã que ele aparece, só é visível nesse momento. Quando o Senhor se comparou com essa estrela da manhã, porque ele era a estrela da manhã, estava se comparando a essa experiência do planeta Vênus, que aparece só no final da noite, início da manhã. O Senhor só vai ser perceptível, só vai ser visto para os vencedores quando o dia tiver quando a noite estiver indo alta à noite. O que é a noite no alto? Quando esse mundo que nós estamos vivendo aqui está lá na noite, irmão. Nós estamos vivendo o mundo cada vez mais entrando em trevas, em noite. O mundo sempre foi em trevas, sempre foi. Alguém pode argumentar, mas o mundo sempre foi em trevas. Sim, o mundo sempre foi em trevas, o mundo sempre jaz no maligno, no Satanás. Porém, se você observar dos séculos passados para cá, vai piorando as coisas, e muito. As coisas hoje que antes eram ocultas pelos incrédulos, hoje é descaradamente mostrado. Homossexualismo é aplaudido. Prostituição é aplaudismo, é aplaudido. As coisas erradas são aplaudidas. Então, hoje, as roupas das mulheres foram diminuindo cada vez mais. O que era vergonhoso, hoje é orgulho. O mundo está numa situação de cada vez maior, mais altas trevas. Quando o mundo estiver no ponto mais alto das trevas, é quando aparece a estrela da manhã. É quando o Senhor volta de forma secreta como ladrão, tá? Então vamos lá, voltando aqui. Aí, 12, versículo 12. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Que dia é esse que está falando? Paulo está falando, é o dia da volta do Senhor. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pundícias e soluções, não em contendas e ciúmes, mas revestimos o Senhor Jesus Cristo e nada disponhamos para a carne tocante às suas concupiscências. Paulo diz em outras palavras, o mundo está em alta noite, mas nós, os crentes, já andamos como se fosse pleno dia. Nós não andamos como o mundo anda. Nós estamos debaixo da luz do Senhor o tempo todo, como se a luz estivesse 24 horas em cima de nós. O mundo está na alta noite, mas nós como se tivesse um sol do meio-dia iluminando nosso ser todo o tempo. Porque temos que viver na presença do Senhor, tá? Então, é isso que Paulo fala quando alta noite. Mateus 24, vamos lá, correndo para lá. Mateus 24. Mateus 24. Falamos semana passada. Até aqui eu estou na recapitulação, tá bom? Para que eu possa introduzir você na mensagem de hoje, tá bom? Mateus 24 é um capítulo profético que o Senhor fala da volta dele. E aí ele começa, em Mateus 24, o Senhor começa falando que próximo da volta dele, versículo 12, Mateus 24, 12. Abra lá, por favor, meu irmão. Só fala assim, ó.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, olha a situação que vai ser próximo da volta do Senhor, o amor se esfriando. Quando fala amor se esfriando, irmãos, não está se referindo aos incrédulos. Incrédulo não tem amor por o Senhor. Incrédulo não tem amor pelas coisas de Deus. Quando fala que o amor se esfriará de quase todo, não fica pensando no seu vizinho incrédulo, não, que ele não me ama mais, não ama mais como amava antes. Esquece isso, irmão. O Senhor não está falando do amor, que se esfria. Incrédulo nunca teve amor por nada e por ninguém. O incrédulo tem amor por si próprio. O que o Senhor está falando aqui é do amor das coisas do Senhor, amor de Deus, pelas coisas de Deus. Quase todos, isso é sinal de trevas. Ou seja, quase todo o povo de Deus, próximo da volta do Senhor, vão estar na situação de dormindo. Não vão estar vigiando, não vão estar percebidos, não vão estar acordados, não vão estar. Vocês vão entender claramente nessa mensagem isso, claramente. Não vão estar, não vão lembrar das palavras do Senhor, não vão estar tocando na palavra do Senhor, não vão estar crendo no que o Senhor disse. Todas essas coisas. Claro que, quando digo não está crendo no que o Senhor disse, não é em tudo que o Senhor diz, mas nas coisas, crendo assim, recebendo todos os dias. Não vou estar na busca ativa, não vou estar amando interiormente o Senhor, não vou estar loucos pelo Senhor, pela sua igreja, não vão estar desesperados pelo propósito eterno de Deus. Não vão estar. Por isso que aqui em Mateus 24, continua, Mateus 24, o Senhor falou assim, ó, em relação à parte secreta, o Senhor vim como ladrão. Vim como ladrão e como uma estrela da manhã, tá? Que aparece só na parte mais alta. O ladrão vem na parte mais alta da noite. Assim como a estrela da manhã só aparece no ponto mais alto da noite, quando está quase virando o dia, virando para o outro dia, que seria o dia da volta do Senhor, tá? Aí, olha o versículo 32, Mateus 24, 32. Ó, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, saber se está próximo o verão. Assim também vós quem? Os discípulos. Eu estou falando para os discípulos, tá? Lembrem que tudo que Mateus 24 o Senhor falou para os seus discípulos começou numa pergunta que os discípulos fizeram no monte ali, ó, tá? Das oliveiras. Só para vocês vão entender. Mateus 24, 3, ó. Vamos voltar, recapitular. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, sinal da tua vinda, da consumação do século. E ele respondeu, dois pontos. Aí você começa falando todo o capítulo 24 até o capítulo 25, que termina no final do capítulo 25. Toda a resposta que o Senhor deu do capítulo 24, 25 foi para os discípulos. Claro que nem tudo que o Senhor falou diz respeito literalmente a ele, mas diz respeito a questão também do povo judeu, diz respeito também à questão da igreja, diz respeito também à questão dos incrédulos, como é que vai estar a situação deles na volta do Senhor. A resposta do Senhor foi completa. Mas tudo que o Senhor estava falando foi para os seus discípulos, tá? Agora vamos voltar para o versículo 32. Aí vocês podem entender que está falando para os discípulos. Isso é para nós. Então, 32. Só falou para os discípulos: ó, aprendei, discípulos, pois a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, saber se está próximo o verão. O que você estava falando aqui? Você estava falando da restauração da nação de Israel. A nação de Israel na Bíblia é simbolizada por uma figueira, tá? Então, a figueira estava morta, a nação de Israel estava destruída, mas no ano de 1948 a ONU declarou o restabelecimento depois da Segunda Guerra Mundial, que os judeus foram massacrados por Hitler. O Hitler teve o Holocausto, milhões foram mortos, houve a comoção mundial, e aí a recém-criada Nações Unidas, a ONU, a Organização das Nações Unidas, então decretou, em 1948, o restabelecimento da nação de Israel. Quando aconteceu isso, foi o cumprimento dessa profecia aqui, ó, a figueira, porque sempre na Bíblia a figueira é símbolo de Israel, só do povo de Israel. A figueira voltou a aparecer, a florescer novamente, tá? Voltou a existir. Até então não existia nação de Israel, tá? Desde que no ano 70 depois de Cristo, o general Tito do Império Romano entrou em Jerusalém, destruiu Jerusalém todinho, acabou com o templo, acabou com tudo. Os judeus, eles se espalharam pelo mundo inteiro. Isso é chamado, esse ato dos judeus se espalharem pelo mundo inteiro é chamado diáspora, tá? É o nome que é dado, diáspora. Eles espalharam pelo mundo inteiro. Aí a nação de Israel parou de existir.
Quase a língua hebraica desapareceu, praticamente desapareceu a língua hebraica, os judeus foram para todo quanto é lugar desse mundo, e ficou séculos e séculos e séculos sem ter nação de Israel, tá? Aí a terra de Israel ali foi dominada por outros povos, aí vieram vários povos, etc., foram mamelucos e tal, vários povos, até que, por fim, foram os turco-otomanos, tomaram ali, e etc., até os árabes tomaram ali e tal, e aí por isso que construíram lá no lugar onde está o templo, construíram aquela mesquita, porque não tinha judeu praticamente ali, mas estava para pelo mundo inteiro. Mas em 48 os judeus voltaram, não todos, claro, alguns voltaram e houve restabelecimento da figueira, ela voltou a existir novamente, ela voltou a brotar. Ela estava no longo inverno, quase que morta, né? Você olha para a figueira no inverno, não tem folha, não tem folha, parece que está morta, é um galho seco. Mas de repente o verão volta, ela começa a brotar. Então, isso aqui é um sinal que o Senhor deu para os homens, tá? Saberem que quando acontecer isso, está próximo a volta do Senhor. Então, isso aconteceu em 48. Então, é um sinal para os homens. Grave essas coisas, um sinal para os homens, tá? Todo mundo viu. Por que para os homens? Todo mundo viu, todo mundo sabe. Quer dizer, os incrédulos podem não saber que o significado da nação de Israel voltar a ser a nação de Israel é um sinal da volta do Senhor. Pode não entender, mas todo incrédulo sabe que existe o Estado de Israel, o país de Israel, que Israel voltou a ser uma nação em 48. Todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe. Está até tendo em guerra atualmente. Israel está em evidência nos noticiários, né? Aliás, Israel nunca sai de evidência nos noticiários. Então, vamos lá, 53. Assim também vós, quando viste todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Próximo. Aí não chegou de estar próximo. Aí começa, ó. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Presta atenção como é que o senhor fala que vai ser a vinda do Filho do Homem para os crentes aí. Isso aqui está valendo para os crentes, tá? É só para encanar, para os crentes. Daqui para frente vai falar, só dizendo que a volta dele vai ser exatamente como era nos dias de Noé, tá? E nos dias de Noé. Como era nos dias de Noé? Vamos ver lá. Vamos entender. Por conta assim, 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se casamento até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam! Senão, quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Perceberam, irmãos? Como é que vai ser a situação? Noé estava ali preocupado com o propósito de Deus, com o chamamento de Deus, lutando pelas coisas de Deus, ele crendo, obedecendo, amando o Senhor, crendo no que Deus queria falar. Era um homem, lá em Gênesis fala que Noé é alguém que achou graça diante de Deus. Ele estava diante de Deus o tempo todo, ganhando graça, desfrutando, amando. Noé andava com Deus, estava andando com Deus. E o resto? O resto das pessoas estavam distraídas, estavam preocupados com as suas coisas, coisas até lícitas. Estavam preocupados em comer, beber, casar, dar-se em casamento. Até é lícito. É claro que também no meio disso aí há coisas malignas, mas assim, em resumo, eram coisas, em teoria, lícitas. Os crentes estão preocupados com o quê? Ah, estou preocupado no meu trabalho, estou preocupado com as minhas coisas, estou preocupado em ganhar meu dinheiro, minha profissão, casar, meu patrimônio, tal. Estou preocupado com quem eu vou casar, eu não, estou preocupado com ter meu dinheirinho e tal, e meu patrimônio. É isso. E distrai, enquanto há pessoas distraídas, aos vencedores. E está falando aqui para crentes. A situação aqui é para crentes, irmão. Tá? Enquanto muitos que estão distraídos com as suas coisas, há alguém ali no meio, chamado Noé, que acha graça diante de Deus, que desfruta, que ama, que está construindo a arca. A arca simboliza na Bíblia a igreja. Está edificando a igreja, está edificando a arca. Ele está preocupado com a igreja, com o propósito eterno de Deus, com os filhos de Deus. Ele está preocupado na construção de algo sólido. Está preocupado em ouvir o chamamento do Senhor. Está preocupado em trazer o que o Senhor falou aos seus ouvidos em realidade. Ou seja, aquele que ele ouviu de Deus, constrói a arca, ele vai lá e constrói a arca. O Senhor fala para ele assim, edifica a igreja, ele fala, Senhor, vou praticar, edifico a igreja. Cuida, pastoreia, eu cuido. Me ama e ama os teus meus filhos, eu amo. Entenderam? Aí, versículo 40, então dois estarão no campo.
Dois aqui são dois irmãos, tá? Dois é masculino, dois, né? Duas, dois. Está no campo, um será tomado e deixado do outro. Ou seja, dois irmãos. Um está no campo trabalhando, o outro também está no campo trabalhando, só que um está trabalhando, mas o coração dele está no Senhor, amando o Senhor. E o outro está trabalhando, mas tá distraído. Aí um irmão que ama o Senhor, puf, é arrebatado. O que não é, fica. O que é arrebatado, puf, vê o Senhor como a estrela da manhã. O que fica, não. Aí 41, duas é feminino. Agora tá falando de duas irmãs. Não precisa dizer que tem irmãs, aqui está subentendido, são duas, tá? Que é a palavra que é para crentes. Essa palavra que nunca é para incrédulo, é para crentes. Não tem nada a ver que. Porque semana passada, não é que duas. Tem muitos estudiosos da Bíblia entendem errado a Bíblia. Muitos irmãos entendem errado. Acham que essas duas uma dessas duas é crente, a outra é incrédula. Não. As duas são irmãs. Como assim? Você vai entender daqui a pouquinho. Primeiro, por que você sabe que as duas são irmãs? Porque a palavra toda aqui é para crente, nada aqui é para incrédulo. Você está falando para os seus discípulos. Segundo, nós sabemos, porque fala assim, ó. Olha, vamos terminar de ler, ó. Duas estarão trabalhando no moinho. Duas irmãs. Então, uma irmã está trabalhando no moinho, a outra trabalha no moinho. Ou você está na sua vida cotidiana, mas uma está amando o Senhor, é um Noé. A outra está distraída com as suas coisas. Tá? Aí, por que você sabe que as duas são irmãs? São irmãs? Ó, o 42, continuação. Portanto, vigiai, porque não sabes em que dia vem o vosso Senhor. Por acaso, se fosse uma dessas, se essas duas mulheres, uma fosse irmã, a outra fosse incrédula, como alguns pensam assim, que estão errados, entenderam errado a Bíblia, essa que não é irmã, como é que ela pode ser um incrédulo se aqui fala 42, portanto, vigiai, porque não sabem em que dia que vem o vosso Senhor? Vosso Senhor. O incrédulo não tem Cristo como seu Senhor. Isso quer dizer que as duas irmãs ou os dois irmãos são irmãos. Os dois no campo e as duas no moinho são irmãos. Porque não tem como. Eu estou falando que para ambos, é o Senhor deles, é vosso Senhor. O incrédulo nunca, e uma incrédula nunca tem a Cristo como Senhor. Tá? Segundo motivo, porque fala, portanto, vigiai. O incrédulo nunca vigiaria. Nunca. Tá? Quem pode vigiar é um crente. Ainda assim, muitos estão distraídos. Tá? Por isso eu disse, portanto, vigiai. Por que vigiai? Porque é entre os crentes aos que vigiam e aos que não vigiam. Entre os crentes, irmãos, vocês vão entender isso com mais detalhe daqui a pouquinho. Esperem mais. Vão entender isso melhor. Entre os crentes, há aqueles que estão de madrugada, estão assim, quando a noite está mais clara. Ó, perdão, desculpe. A noite está mais escura. A maioria dos crentes estão dormindo. Aquele ali que ama o Senhor não está. Ele está andando como se fosse a pleno dia, mesmo o dia não sendo dia, sendo noite. O coração dele está debaixo da luz o tempo todo. Ele nunca está distraído, ele ama o seu Senhor. Por isso que é um vencedor. Esse é o vencedor. Aí só fala assim, ó. 43. Mas considerar isso, dois pontos. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós quem? Vós discípulos, apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá, a hora que não cuidais. Então, irmãos, o Senhor, no 44, fala a vinda do Filho do Homem, quando ele falou assim, ó o 44, por isso ficai também vós apercebidos. Por isso, porque a hora de que não cuidar virá o Filho do Homem. Eu só estava comparando ele com o versículo 43, com o ladrão, tá? Ele fala, 43, ele fala, mas considera isso, amados irmãos. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por causa desse motivo, ficai também vós percebidos, porque a hora em que não cuidar do filho do homem virá. Então, o Senhor se comparou aqui com o ladrão. Ele é o ladrão que vai vir de madrugada. Ele vai vir, quando ele vem de madrugada, irmão, ele está vindo secretamente. O ladrão não vem tocando trombeta. Tô chegando, tô chegando. Não, ele vem secreto. Ele vem quando está todo mundo dormindo. Ele vem como a estrela da manhã. Entenderam? Se vocês ainda não entenderam que o senhor está falando que ele aqui é o ladrão, se não está claro para vocês, então vamos lá. A Bíblia explica a própria Bíblia. Deixa a sua mão marcando aqui, tira, papel, mão, marcando Mateus 24, não vamos voltar para 24 daqui a pouquinho. Mas vamos para a Bíblia explicar a própria Bíblia, então. Vamos para Apocalipse capítulo 3.
Apocalipse 3, versículo 3. Olha o que o Senhor fala para a igreja de Sardes, que é a próxima igreja que nós vamos entrar nas próximas mensagens. 3:3, ó. Eu falo assim, aqui é o Senhor falando, ó. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Ó, lembra do que tens recebido e ouvido. Você recebeu, você ouviu, lembra, rumina, desfruta. E não só isso, guarda. E guarda, é pratica. E ao praticar, arrependa, porque isso que leva ao arrependimento. Nós estamos sempre errados diante da luz do Senhor. E arrependa-te. Por quê? Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão. Virei como ladrão. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O Senhor vem e você não percebe, não reconhece ele. O Senhor vem e você não consegue perceber que é o Senhor. Olha só, lê de novo. Grave essas coisas, por isso estou ressaltando. Gravem isso. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Porque você não conhece. O Senhor veio, mas você não está percebendo com ele que ele veio. Entenderam agora? Está bem claro agora que o Senhor, aí em Mateus 24, é esse ladrão? Eu falo assim, virei como ladrão. Aqui, lá em Apocalipse 3:3, o Senhor está repetindo o que ele havia falado em Mateus 24. Tá? Lembre-se que Apocalipse foi um dos penúltimos, não o último, foi o primeiro livro que João escreveu. Os escritos de João quais são? Apocalipse, 1º, 2º, 3º João e o Evangelho de João. Quando João começou a escrever os seus livros, que é Apocalipse, 1º, 2º, 3º João e o Evangelho de João, João estava velhinho. Já estava já quase no ano 90 depois de Cristo. Tá? Se não me engano, Apocalipse foi escrito no ano 90 depois de Cristo. Mas Mateus 24 aconteceu 60 anos antes. Então, 60 anos antes, já havia falado para os discípulos que ele viria como ladrão. E aí, 90 anos depois, 60 anos depois, no ano 90, o Senhor fala de novo para João, lá em Apocalipse 3:3, eu vou vir como ladrão. O Senhor está dando uma chance para nós, amados irmãos, está repetindo, eu vou vir como ladrão. Então, vamos lá, voltando, rapidamente. Quando o senhor fala que vai vir como ladrão, presta bem atenção agora, para vocês entenderem, estou recapitulando. Quando o senhor fala que vai vir como ladrão, quer dizer duas coisas. Primeiro, é mais explícito, mais claro, o significado é que ele vai vir secretamente, em que muitos vão estar desapercebidos, e só os vencedores, só os Noés vão estar vigiando. Os que andam com Deus, os que diante de toda geração andam com Deus, que acham graça diante de Deus. Os que têm uma história diferente, a história de Noé. Todos os crentes têm uma história comum de mornidão, estão distraídos, não querem ouvir as coisas, não querem participar, acham muito entrar na reunião deste Apocalipse, acham complicado perder um tempo desse, né, no sábado à tarde. Não estão interessados na palavra do Senhor, não são sedentos. E não é só aqui, não. Até nas reuniões da igreja, tem tantas desculpas, tantas coisas para não aparecer. Mas existe no meio de toda a multidão dos crentes, existe os chamados Noés, aqueles que têm uma história diferente. A história é, qual a história de Noé? Quer ver? Deixa aberto Mateus 24. Vamos lá para Gênesis. Rápido, rapidinho. Rapidinho, porque esse não é meu intuito hoje, né? Vamos ver a história de Noé rapidinho. Noé, vamos ver lá. Quer ver? Gênesis capítulo 6, versículo 5, Gênesis 6, capítulo 6, versículo 5, fala assim. Vou ler para vocês. Gênesis 6, capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo dia do seu coração. Aí deixa eu te perguntar, você acha que isso aqui diz respeito só aos incrédulos? Você acha que o seu coração e meu coração não é continuamente mal? Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem da terra e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependi de tudo haver feito. Agora em que interessa? O 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor.
da multidão dos crentes aos chamados Noés que acham graça. Você pode falar assim, ah, irmão, mas a graça está disponível para todo mundo, porque é de graça. Graça é Cristo sendo dado para nós gratuitamente. Isso é a definição de graça. Ah, todo crente tem a graça de graça? Sim, é verdade. Só que você não entendeu uma coisa, meu amado irmão. Noé, ele achou a graça. Quem acha é quem procura. A graça é disponível para todos os filhos de Deus. Mas o que diferencia o Noé do resto dos filhos de Deus é que os Noés, os vencedores, vão atrás da graça. Senhor, cadê a tua graça para comigo? Era achar. Não é que Noé estava distraído, assim, distraído, de repente, pum, tropeçou na graça. Oh, olha uma graça aqui! Olha a graça aqui! Tropecei nela! Não, não é assim não. Aí não é achar. Ele estava procurando. E ele estava diante de Deus, na presença de Deus. Senhor, todos os dias na presença de Deus. Senhor, cadê a tua graça? Cadê a tua graça? Eu preciso da graça. Eu vivo pela graça. Eu amo a graça. Eu necessito da graça. Sem a graça eu não sou nada. Ele achou. Aí, olha o versículo 9. Eis a história de Noé. É diferente da história do resto do povo de Deus. A história de Noé qual é? Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Próximo da volta do Senhor, próximo, na próxima proximidade do arrebatamento dos vencedores, a maioria do povo de Deus vai estar distraído. Mas haverá os Noés que acham a graça. Haverá os Noés que andam com Deus. Haverá Noés que o Senhor vai dizer assim: sabe qual que é a história do Noé ali? Ele é um homem justo e íntegro, ele anda com Deus, por isso que ele é justo e íntegro. Quem contou essa história não foi Noé, não. Não foi Noé falando assim, ó, vou contar para vocês minha história. A minha história é o seguinte, eu sou um homem justo e íntegro, eu ando com Deus. Não, 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 não. Não foi Noé que contou sua história em Gênesis capítulo 6, foi o Senhor que contou a história dele. Vou te contar a história de quem Noé é. O vencedor nunca conta a sua história. Quem conta a história dele é Deus, é o Senhor. Vou lhe contar a história daquele irmão vencedor, daquela irmã vencedora que foi arrebatado ali. Havia dois irmãos que estavam no campo, mas um tinha uma história com Deus. Isso é o Senhor falando, né? Um andava comigo. Um estava trabalhando ali no seu trabalho, mas ele estava procurando a graça até achar diante de mim. Vou lhe contar também a história agora do outro irmão. Ele estava trabalhando ali, mas ele não estava nem um pouquinho preocupado com a minha volta. Nem preocupado com a edificar a arca que é a igreja. Está nem um pouquinho preocupado com as reuniões, com os irmãos ou com nada. Ele não está nem um pouquinho preocupado nem com a palavra de Deus. Ele estava ali ia na reunião para ouvir a palavra domingo quando ele ia. Qualquer dificuldade que ele teria, ele não ia para a reunião. Ele não estava nem preocupado se a presença dele fazia diferença ou não fazia diferença na reunião. Ele sabia que se ele não fosse, ele pensava assim, ah, não tem problema se eu não for não, vai ter os Noés, outros Noés que vão estar levantando aqui preocupados. Eu estou tranquilo, vou tocar minha vida. Mas eu amo o Senhor. Essa é a história do outro que ficou. Aí se eu contando a história das duas irmãs que estão no moinho. Tem as duas irmãs no moinho. Uma é uma Noé que anda com Deus. Uma é uma Noé que achou graça. Isso é a história dela. Eu que estou contando o Senhor. Agora, aquela outra irmã, é a irmã que se preocupa com as suas coisas, com casar e dar-se casamento, se preocupa em comer e beber. Mas não fala ali que ela se preocupa com o meu propósito eterno de Deus, com Cristo e a igreja, com edificar a arca. Não. Ela se preocupa consigo mesma. Agora vamos voltar para Mateus 24. Então, o primeiro significado do Senhor vir como ladrão é, já falei para vocês, secretamente, tá? Por isso tem que vigiar. Por isso que a ênfase toda do Senhor é vigiar. O segundo significado da volta do Senhor como ladrão é roubar o que é precioso.
Um ladrão, quando ele vem na sua casa de noite, ele não vem para roubar uma lata de margarina vazia. Eu fico brincando, né? Ele não vem nem roubar o seu sandália velha, ou que seja o chinelo novo. Não, ele vem para roubar joias, o que é precioso, o que tem valor. E eu falei para você semana passada, o que ele vem roubar que tem valor, não é o que você, dono da casa, acha que tem valor, é o que o ladrão acha que tem valor. Talvez o que você acha que tem valor não seja a mesma percepção que o ladrão tem daquilo que tem valor. Por isso, quando alguns ladrões entram na casa das pessoas, as pessoas falam assim: Nossa, o ladrão entrou na minha casa, roubou um monte de coisa, mas não roubou o tipo que eu achava mais precioso. Por que que não roubou? Fala, que bom, ladrão não roubou minha televisão. Graças a Deus, não roubou minha televisão. Roubou outras coisas, mas não roubou minha televisão. Por quê? Porque pro dono da casa, a televisão tem muito valor, mas pro ladrão não. Mas o ladrão não é bobo. Ele não roubou o que ele achava que não tinha valor nenhum. Ele roubou o que era mais precioso para ele. Quando o Senhor vem como ladrão, secretamente, ele vem para roubar, pegar para ele. O ladrão vem para roubar para ele, para tomar posse daquilo que ele quer, o ladrão. O que é mais precioso para ele. O Senhor sabe, na casa dele, o que é mais precioso para ele. Porque Mateus 24 fala assim, ó, olha só, versículo 20, 43, mas considerar isso, se o pai de família souber que eu viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. A casa do pai de família. Só que o Senhor, na verdade, isso aqui é o Senhor falando, mas na verdade a explicação real é que a casa pertence ao Senhor Jesus. A casa é a igreja. O Senhor sabe quem é e o que é mais precioso para ele na sua igreja. Ele conhece quem são os preciosos. Às vezes nós, irmãos em Cristo, achamos que tem algo muito precioso na igreja. Precioso para mim na igreja é eu ser reconhecido pelos irmãos. Precioso na igreja para mim é que os irmãos reconheçam que eu falo bem, ou que eu tenho liderança, ou que eu... Irmão, isso pode ser precioso para você. Mas será que isso é o que é precioso para o Senhor? Eu realmente sinto, irmãos, de todo o coração, que naquele dia nós vamos estar muito equivocados em o que era precioso para o Senhor ou não. Nós vamos achar que aquele irmão ou aquela irmã, aqueles serão arrebatados, e pode ser que eles ficassem. Aqueles vão ganhar até da manhã, aqueles ficam. Enquanto aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, que ninguém dava atenção, mas que amava o Senhor loucamente, amava Cristo e a igreja de todo o coração, que eram fiéis ao Senhor, custe o que custar, chovia canivete, eles amavam o Senhor, amavam a igreja, desesperados pela palavra. Ainda que não entendessem totalmente, mas eram desesperados pela palavra, eles são levados. Aí você fala assim, mas não entendi. Por que não roubou aquele irmão, roubou aquela irmãzinha ali? Por que não levou aquele irmão, levou aquela irmãzinha ali? Porque a percepção que é preciosa é o que o Senhor tem, não o que nós temos. Ele é que sabe quem são os preciosos. Por isso, em Apocalipse, nós vemos falando isso para os irmãos de Apocalipse, nas 7 igrejas. Não importa quem é a igreja em Filadélfia. A igreja em Filadélfia nem diz que ela é a igreja de Filadélfia. Quem diz que nós somos a Filadélfia vai ser o Senhor. Todos nas 7 igrejas que falaram de si próprios não eram preciosos. Na igreja de Esmirna havia os judeus que a si mesmos se chamavam judeus e não eram. Na igreja em Tiatira havia Jezabel que a si mesma declarou profetiza e não era. Na igreja em Éfeso havia os que a si mesmos chamavam de apóstolos e não eram. E eram mentirosos, está lá? Capítulo 2, Apocalipse. E na igreja de Filadélfia havia aqueles que se chamavam de judeus e não eram. Não é o que eu acho de mim, é o que o Senhor acha de mim. Não é se eu me acho preciosa aos olhos meus. Não, é o que o Senhor acha. Senhor, eu sou precioso para ti. Eu nunca me esqueço, irmãos, amados irmãos, os que participaram conosco aqui das mensagens de Daniel, nunca me esqueço de Daniel, capítulo 9, quando o anjo apareceu para Daniel, no capítulo 9, falou assim: Daniel, homem muito amado, por causa das tuas orações, das tuas palavras que eu vim.
Mas no original hebraico, a palavra, perdão, capítulo 9 eu acho que ele está no aramaico, né? No original, na língua original, tá? Eu não me lembro de cabeça se é o hebraico ou o aramaico, mas eu acho que era o aramaico. No capítulo. Não, está no hebraico, perdão. Está no hebraico mesmo. No capítulo 9 o original hebraico é. O Senhor, quando falou assim, o anjo falou para Daniel, homem muito amado, não é isso que ele falou, né, no original. No original vou traduzir literalmente o que ele falou. Daniel, tu és a própria preciosidade, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Quem falou que Daniel era precioso não foi Daniel. Eu sou a igreja de Filadélfia. Nós somos a igreja de Filadélfia. O que é isso, irmão? Onde você aprendeu isso? Quem falou que Daniel era precioso era o próprio anjo, o próprio Senhor. Tu és a própria preciosidade. Porque você é o que você é. Precioso demais é que eu vim. O Senhor também vai vir. O senhor vai vir, irmão, porque o senhor tem que vir. Mas também, por um lado, o senhor vai vir porque tem que vir. Tem um momento certo o senhor vir. Por outro lado, o senhor vai vir porque os vencedores puxam o Senhor. Atrai o vencedor. Fala assim. Eles não falam, eles não sabem, né? Mas o senhor está falando assim: nossa, os preciosos estão ali, eu preciso lá roubar eles. Eu preciso entrar na casa e roubar eles. Eu preciso vir como ladrão e roubar os preciosos. Então, amados irmãos, esse é o significado da vinda como ladrão, o Senhor roubar os preciosos, os vencedores. E esses que o Senhor vem como preciosos é o que ele vai dar a si mesmo como estrela da manhã. Eles vão ver o Senhor brilhando na noite escura. Eles vão estar vigiando, eles vão estar acordados ali. Senhor, cadê meu Senhor? Cadê meu Senhor? Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Aí o Senhor, puf, aparece. Vocês sempre quiseram a mim como estrela da manhã, agora eu apareci para vocês. Vocês não estavam dormindo, né? Não, Senhor, nós estávamos vigiando. Ah, porque vocês estão vigiando, eu apareço para vocês. Amado irmão e amada irmã, aqui vem uma pergunta. Nós estamos dormindo ou nós estamos vigiando? Você não precisa responder com palavras, mas responda com o seu viver, com o meu viver. O meu viver é um viver de alguém dormindo ou o meu viver é alguém de vigiando? Como eu vivo a vida cristã? O Senhor fala e fala comigo, eu estou dormindo. Nem que faz cosquinha em mim. Dormindo é isso, é insensível, parece que está morto. Não está morto. Ele tem vida, mas como se estivesse, porque ele está dormindo. Não tem sentimento. Alguém dormindo não alegra, alguém dormindo não chora. Alguém dormindo está dormindo. O senhor fala, ele não chora. O senhor fala, ele não alegra. O senhor fala, não toca o coração dele. O senhor fala, não produz ação nenhuma. Está dormindo. Como é a nossa situação? Nosso viver mostra como nós estamos. E aqui, em Mateus 24, vocês estão entendendo, irmãos? Aqui em Mateus 24 é a vinda secreta do Senhor. Por isso que eu falei que a vinda do Senhor não é de uma vez, puf! Ele vem primeiro secretamente como ladrão. Ele vem como a estrela da manhã, que aparece só no ápice da noite, no início da manhã, mas aí quando está escurinho ainda, que só os que estão acordados veem. Eu mesmo, falei para os irmãos semana passada, eu nunca vi a estrela da manhã, nunca vi a estrela Vênus, nunca vi, porque eu nunca fiquei acordado a noite inteira para ver. E poucas pessoas aqui viram. Semana passada, os que estavam presentes, só a Verônica falou que viu. Mas ninguém nunca viu a estrela da manhã, porque ninguém foi acordado. Está todo mundo distraído. O senhor falou e ninguém vê, certo? Comparando, né? Tá todo mundo dormindo, ninguém acorda para ver, tá com preguiça, acorda para ver a estrela da manhã, a estrela d'alva. Então essa é a vinda secreta. Depois, aí o senhor vem, a vinda secreta, rebata os vencedores. Os vencedores são as primícias, né? Os vencedores são arrebatados primeiros, são as primícias, são os primeiros que são arrebatados, são os vencedores, são o filho varão. Ele rebata para ele, o senhor pega para eles, né? Fala assim: eu quero esses para mim, eu quero essas preciosidades para mim, esses tesouros. Aí você vem como ladrão e pega eles da terra. Puf. E até da igreja também, né? E aí começa a grande tribulação. Aí na grande tribulação vai ter alguns arrebatamentos de alguns irmãos que tornam-se vencedores tardios, que não pegaram nesse momento, são vencedores tardios.
E durante o Apocalipse vocês vão entender todas essas fases desse arrebatamento, que são mais de um, tá? E aí, quando chega no final, próximo final da grande tribulação, o Senhor volta, o Senhor conclui a sua volta, o Senhor começa a volta dele de forma secreta. Aí fica nas nuvens. Aí, no final da grande tribulação, o Senhor aparece, sai das nuvens, e aí vem secreta, aí o Senhor vem publicamente no final da grande tribulação. Aí, no final da grande tribulação, ele vem para toda a terra inteira ver o Senhor voltando. Então, amados irmãos, o que acontece? O plano da tribulação ele vem como um sol, publicamente. É o que fala em Mateus, tá? 24, versículo 27. Ele fala assim, ó, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, quando você fala assim, que assim será a vinda do Filho do Homem, como o relâmpago sai do Oriente ao Ocidente, ou seja, quando o relâmpago sai do Oriente ao Ocidente, todo mundo vê, do Ocidente ao Oriente, pega a terra inteira. Então, você está falando da volta pública dele no final da grande tribulação. Né, esse momento da volta pública, todo mundo vai ver, como o sol, tá? O sol, depois que o dia amanheceu, o sol nasceu, todo mundo vê o Senhor, tá? Aí o mundo inteiro vai ver o Senhor, tá? Aí não precisa estar dormindo, não precisa estar acordado, vigiando, que já amanheceu o dia, tá? Por exemplo, se você e eu perdemos Cristo como estrela da manhã durante a noite, e você dormir muito e eu dormir muito, quando o dia amanhecer, o sol aparecer, todo mundo vai acordar, e aí ninguém vai estar dormindo mais, todo mundo vai ver o sol, mas aí já perdeu a estrela da manhã, tá? E essa volta pública do Senhor como estrela da manhã é que foi profetizada em Malaquias, capítulo 4. Vamos ler lá, que é o último livro do Velho Testamento. Então, Mateus capítulo 4 fala assim, versículo 1. Malaquias, perdão, capítulo 4, versículo 1. Fala assim, pois eis que vem o dia e arde como fornalha, tá ardendo, né? Bem, bem descarado. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia veio e os arrebatará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Ou seja, esse dia que está falando aqui é o dia que os soberbos vão ver, né? Os que cometem perversidade vão ver, que é os incrédulos, tá? Todo mundo vai ver o Senhor na volta do Senhor pública, né? Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. O Senhor vem como o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis, salteareis como bezerros soltos da estrebaria. Então, entenda, irmãos, que quando a volta do Senhor tem duas etapas. Ele vem secretamente como estrela da manhã e pega os vencedores, tá? Depois e os sols estavam acordados, vem. Passou isso, começa a grande tribulação, tem alguns arrebatamentos dos vencedores tardios, no final da grande tribulação você vê publicamente como o sol, como o relâmpago, o mundo inteiro vê, tá? Então, voltando. Agora sim, posso entrar na mensagem de hoje, tá? Você não entrou na mensagem de hoje, entendeu? Não, eu tava preparando vocês para a mensagem de hoje, tá? E aí, é, eu espero até que você tenha entendido a questão do Senhor dar ao vencedor a estrela da manhã. Se eu for lá em Apocalipse capítulo 2, a promessa para que a gente atira, né? O vencedor da que a gente atira. Apocalipse 2, 28, falou assim: dar-lhe ainda a estrela da manhã. Então, a estrela da manhã é que o Senhor vai dar para os vencedores, vai se dar para o vencedor. Falou assim: olha, você vai me ver e vai me ter como estrela da manhã. Isso é precioso demais. Você não só vai me ver, mas você vai me ter. Ninguém tem, mas você, vencedor, porque está acordado, vigiando, me amando. Você não está dormindo, espiritualmente falando, você está acordado, você vai me ter. Enquanto o resto todo só vai me ver quando eu voltar publicamente, tá? E aí, irmãos, agora que vem a doçura disso. É, eu não sei se você até agora entenderam tudo que eu falei, mas espero que tenha entendido. Mas se não entenderam, uma história é muito mais fácil nós entendermos do que eu só falar uma verdade. A verdade nos faz entender, mas uma história, para exemplificar, fica muito mais claro. Existe para mim, eu tenho um sentimento forte, vocês não precisam, claro, concordar comigo, claro, mas o sentimento que eu tenho do Senhor, que eu ganhei do Senhor, para mim, então existe uma história que mostra claramente esse princípio da volta do Senhor, tá? Não obstante, não é a volta do Senhor, mas exemplifica muito bem. Mas antes de eu entrar nessa história, eu queria ler com vocês Atos capítulo 1. Vamos lá, rapidinho, que agora nós precisamos correr na Bíblia aqui, tá? Atos capítulo 1. Atos capítulo 1 foi quando o Senhor ascendeu, tá?
publicamente para o Pai. Tá? Depois que o Senhor havia morrido e ressuscitado, o Senhor ascendeu, na verdade, houve duas ascensões do Senhor para o Pai. Duas ascensões, tá? Ou primeiro uma ascensão do Senhor para o Pai secreta. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ela, tá? E depois depois o Senhor ascendeu secretamente para o Pai, que não foi tão secreta assim, porque apareceu para alguém, e aí que nós vamos entrar nisso aí, mas para quase todo mundo foi secreto, mas para essa pessoa não foi, e como vamos entrar nisso, tá? Aí depois o Senhor voltou, apareceu para os seus discípulos durante 40 dias, manifestando, aparecia, desaparecia, portas fechadas, depois aparecia, aquela coisa toda, aparecia na praia para Pedro e João e tal. E depois de 40 dias, aparecendo, desaparecendo, 40 dias, aí o Senhor, lá em Atos, capítulo 1, que nós vamos ler agora, o Senhor faz a ascensão pública, em que todo mundo viu, todo mundo estava ali, os discípulos, que eu quero dizer, todos os discípulos viram a ascensão pública do Senhor, tá? De uma vez por todas para o Pai. Então, o seu primeiro foi secreta, não tão secreta assim, que a quando a pessoa viu, e depois pública, todo mundo viu, tá? Tá lá em Atos capítulo 1, tá? Então vamos ler versículo 9, ó. Dita essas palavras, Atos 1, 9. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, todos os discípulos estavam ali, todo mundo. E uma nuvem encobriu dos seus olhos. Então ele foi levando, levando, todo mundo estava vendo, todo mundo estava vendo, todo mundo estava vendo, veio uma nuvem, cobriu ele dos olhos dos discípulos, estava todo mundo vendo, publicamente. Aí uma nuvem, aí eles apareceram e não viram mais. Ao 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco, são anjos, né? Se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, está falando para os discípulos, né? Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, presta atenção agora, virá do modo em que o viste subir. Preste atenção nisso, irmãos. Então, eles estão falando para os discípulos ali, quando o Senhor acendeu publicamente, está falando para eles assim: olha, da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, ele voltará também. Ó, vou ler de novo, finalzinho, do versículo 11. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Da mesma maneira que vocês estão vendo ele ascender, subir, ascender, quer dizer subir. A subir, ele vai voltar também. E isso deu uma grande revelação para nós. Os anjos estão explicando que nós precisamos perceber, observar a ascensão do Senhor, a subida dele, porque dessa maneira como ele subiu, ele volta também. Assim também vai ser a volta do Senhor. Isso aconteceu na ascensão pública do Senhor, na ascensão é subida, tá? Então, gravando isso, agora vem uma história maravilhosa. Então, como é que foi? Vamos lá, rapidamente. Como é que foi a ascensão do Senhor? O Senhor foi ascendendo, ascendendo, ascendendo. Aí todo mundo vendo, aí ele cobra a nuvem, fica secreto, ninguém vê mais. Puf, aí desaparece. Isso foi a ascensão do Senhor pública. Como é que vai ser a volta do Senhor? Que é a mesma maneira, como é que é a volta? O Senhor vem secretamente, ninguém está vendo. Aí ele faz o caminho contrário. Ele vem secretamente, ninguém está vendo. Secreto, oculto. Aí quando está secreto e oculto, alguns vão ver ele. Tá? É a descida. Essa volta, aqui em Atos 1, foi a subida. A volta do Senhor é a descida, quando ele faz o caminho contrário. Aqui, em Atos 1, o Senhor está indo da terra para o céu. Na volta do Senhor Apocalipse, ele vem do céu para a terra. Tá? A descida. Tá? Só que eles estão falando que a descida vai ser igual à subida. Tá? Então, como foi a descida? Vai ser a descida. É a mesma maneira que foi a subida. Então, vamos ver a mesma maneira que foi a subida. Presta atenção na descida. A descida é assim: o Senhor vem do Pai. Quer dizer, do Pai, assim, o Senhor vem ali, né? Do trono, do Pai, claro. Aí ele está secretamente, aparece para alguns de forma secreta. Quem são esses alguns? São os vencedores, os que estão acordados. Ele vem como ladrão. Ele vem para mostrar para o vencedor assim, só para o vencedor ele fala assim: vou lhe dar a estrela da manhã. Só vocês vão me ver e me ter como estrela da manhã. Ele vem para os preciosos, tá?
e arrebata os preciosos. Aí, secretamente, só alguns raros veem ele nesse momento, são os vencedores. Aí depois, se perdeu essa etapa, se nós perdemos essa etapa, aí o Senhor, então, secretamente vem, aí vai passar um tempo secreto, alguns vão sendo arrebatados também, depois disso, mas não da mesma maneira preciosa que os primeiros, são vencedores tardios. Aí no final da tribulação ele vem publicamente, ele sai da nuvem, aí ele desce publicamente. Todo mundo tá vendo, igual tá acontecendo aqui. Todo mundo tava vendo ele subindo. É a parte final. Aqui foi a parte inicial. O senhor tava todo mundo vendo, aí ele fica secreto na nuvem, aí desaparece. Aí essa foi a ascensão. A volta o senhor vem a descida, né? O senhor vem secreto, escondido na nuvem, ninguém tá vendo, pega os vencedores, os preciosos, estrela da manhã, passa um pouco, aí começa a grande tribulação, dentro da grande tribulação o senhor pega mais alguns vencedores, mas de maneira, não da mesma maneira que os primeiros, tá? Porque os primeiros estavam acordados, os outros não estão acordados mais, são vencedores tardios. Aí no final da grande tribulação o senhor vem como o sol, todo mundo vem, sai da nuvem, público, o sol desponta da nuvem, né? Quando está muito nuvem no céu, você não vê o sol. Quando a nuvem sai do céu, aí o sol aparece, todo mundo vê, aí todo mundo está vendo, o senhor desce a parte final. Entenderam isso aí? Então agora eu posso lhe contar a história maravilhosa e vocês vão ver como é precioso. Agora me acompanhe. Vamos lá para João, para Lucas capítulo 24. Lucas 24, amados, agora eu preciso que vocês prestem muita atenção. Lucas 24 está falando da ressurreição do Senhor. Aqui, agora, a partir desse momento, irmão, vamos falar de Lucas 24 e de João 20, tá? Esses dois capítulos, praticamente, Lucas 24 e João 20. Os dois capítulos estão falando da ressurreição do Senhor. Porém, claro que está falando da ressurreição, o fato é que é a ressurreição. Porém, esses dois capítulos também nos mostram simbolicamente, nos mostram como uma história. Esse é meu sentimento, tá? Mostram como uma história que exemplifica, mostra para nós como é essa experiência do Senhor vir secretamente, pega os vencedores que estão acordados, estrela da manhã, os preciosos que amam o Senhor, que não dormem, que estão apercebidos, e depois, no final de tudo, isso vem publicamente, todo mundo vê. E aí, porque lembre-se que lá em Atos, o Senhor falou que a descida do Senhor, que é a volta dele, é igual a subida, a ascensão. Só que houve duas subidas. Assim também quando o senhor voltar, não vai ser de uma vez, vai ter dois estágios da descida. Houve uma ascensão secreta do Senhor, nós vamos ver daqui a pouquinho, e houve uma ascensão pública do Senhor para o Pai. Também a volta, a descida é igual. O Senhor vem secretamente com objetivo, primícias, desfrutar, tocar. E depois o Senhor vai pegar os preciosos, primícias, os primeiros preciosos que amam, depois o Senhor volta publicamente, todo mundo vê. E aqui tem essa história. Vamos lá. Vamos, Lucas 24. Mas antes de Lucas 24, vamos ler Lucas no versículos 20, capítulo 23, versículo 50. Irmãos, o meu objetivo aqui hoje, meu sentimento é falar, na verdade, praticamente de uma mulher chamada Maria Madalena. Ela simboliza aqueles que são os vencedores secretos. Oh, perdão, desculpe. Ela simboliza aqueles que vão ver o Senhor na volta secreta dele. Maria Madalena simboliza os vencedores, que são primícios, primeiros, os que vão ver Cristo e ganhar Cristo como estrela da manhã. Ela é um símbolo desses. Enquanto alguns discípulos, o resto dos discípulos, eles vão simbolizar os cristãos vencedores meio tardios. Pedro e João vão simbolizar os vencedores tardios. Enquanto o resto dos discípulos todos, que é Tomé, o resto todo vai simbolizar o resto de todo o povo de Deus que vai ver o Senhor como voltar na volta pública dele. Tá? É isso que eu quero deixar claro na cabeça de vocês. Vamos entendendo agora para vocês entenderem. Então vamos lá, Lucas 23, capítulo 23, versículo 50. Fala assim: Eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com a designação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos pedir o corpo de Jesus. E tirando do madeiro, envolveu num lençol de linho e depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado.
Quando fala que começava o sábado, era o final da sexta, tá? O sábado começa sempre na sexta-feira à noite, tá? Quando fala de preparação, é a preparação do final ali da Páscoa, né? Agora aqui o ponto principal, 55. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo. De onde essas mulheres vieram? Da Galiléia. O que a Galiléia simboliza? A Galiléia simboliza os judeus, perdão, os gentios, tá? A Galiléia é chamada de Galiléia dos gentios. Essas mulheres vieram no lugar desprezado da Galiléia, dos gentios, né? Lembra que o Senhor cresceu, o Senhor nasceu em Belém, na Judéia, mas o Senhor cresceu na Galiléia, cresceu em Nazaré. Lembre-se que Natanael pergunta: pode alguma coisa vir boa de Nazaré? Para os judeus, os galileus eram os mais desprezados possíveis. Os judeus. Essas mulheres seguiam o Senhor desde um lugar de desprezo da Galiléia, dos gentios. Irmãos, essa não é a nossa história também? Nós não somos todos gentios aqui? Nós todos não éramos desprezados, rejeitados, né? Nós não tínhamos valor nenhum. Mas, desde aquele momento, o Senhor nos encontrou lá na Galiléia. E o Senhor falou conosco, o Senhor nos salvou. E a partir de lá, começamos a seguir o Senhor. Da Galiléia, da região de desprezo. Vamos continuar. Tudo aqui, irmãos, é em princípio, tá? Então, vinha da Galiléia com Jesus seguindo. Elas estão seguindo. Nossa vida espiritual começamos quando encontramos o Senhor na Galiléia e viemos seguindo o Senhor. Nossa vida cristã é uma vida cristã de seguir o Senhor. Irmão, nós não estamos seguindo a religião, não estamos seguindo o homem, não estamos seguindo o ministério, nós estamos seguindo o Senhor. Tá? E aí seguindo o Senhor. Aí viram o túmulo e como o corpo foi ali depositado. Então elas viram que o túmulo que José de Arimateia pegou e viram o José de Arimateia colocando o corpo do Senhor nesse túmulo novo. Tá? E 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. O que quer dizer isso? Elas viram que José de Arimateia colocou o corpo do Senhor no túmulo, ou seja, já havia morrido. Tá? Nós também, ao crermos no Senhor, nós vemos que o Senhor morreu. Quando nós vemos que o Senhor morreu, foi colocado no túmulo, morreu, qual é o nosso coração diante disso? Tá? É o coração dela, olha só. Então, fui cortado mais uma vez pelo. Mas vamos continuar, irmãos, né? O ataque do inimigo, mais uma vez, né? Continuando, então, irmãos, elas, ao ver que o Senhor morreu, quando perceberam que o Senhor morreu, qual foi o sentimento delas? No final do 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. Duas coisas. Elas se retiraram para preparar aromas e bálsamos depois da morte do Senhor, tá? E no sábado descansaram segundo o mandamento. Então fizeram duas coisas. Depois que vieram seguindo o Senhor, viram, o Senhor morreu. Aí o que eles fizeram? Depois da morte do Senhor, vamos preparar bálsamos e aromas. Para quê? Para o Senhor. Só que o Senhor já havia sido já embalsamado, o Senhor já havia sido já colocado aromas por José de Arimateia e por Nicodemos. Lá em João fala isso. Mas ainda assim, mesmo que os dois já tinham colocado aromas no corpo do Senhor, elas quiseram preparar mais aromas e bálsamos ainda. Essa foi a primeira atitude delas depois da morte do Senhor. E a segunda atitude foi descansaram. Irmãos, o que isso quer dizer em princípio? Nós cremos no Senhor na Galiléia. Começamos a seguir o Senhor. Ao seguir o Senhor, o que a gente vê? O Senhor morreu por mim. Quando você vê que o Senhor morreu por mim, o Senhor morreu, qual é a nossa atitude depois da morte do Senhor? Deve ser duas coisas, nossa atitude depois da morte do Senhor. Senhor, depois que eu te recebi, aceitei o seu sacrifício na cruz por mim, como aquele que morreu por mim, Senhor, minha primeira atitude é, Senhor, daqui para frente a minha vida vai ser uma vida de preparar aromas para o Senhor. O que é preparar aromas para o Senhor? Deixa eu falar do próximo passo, depois eu volto com aromas. E a minha segunda atitude deve ser, além de preparar aromas, é descansar. Irmão, depois que nós cremos no Senhor, nós precisamos viver a vida cristã descansando no Senhor. É o sábado nosso. Descansemos. O Senhor venceu. O Senhor morreu. Tudo está consumado. Lá em João no capítulo quando o Senhor morre, em João capítulo 19, não precisa abrir não, eu vou só ler para vocês. Ó, João 19, versículo 30, fala assim, ó. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado.
inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A nossa vida cristã é, depois que o Senhor morreu, nós precisamos entrar no descanso da obra do Senhor. O Senhor está tudo consumado, o Senhor ofereceu todas as coisas. Nossa vida cristã não é uma vida cristã de desespero. Ainda que haja exteriormente muitos problemas, ainda que haja exteriormente muitas confusões, ainda que haja tribulações que nós passemos, dificuldades, angústias interior, mas nós devemos sempre estar descansando, porque o Senhor venceu, Ele morreu. A nossa vida é, Senhor, eu estou descansando em Ti. Por isso que Efésios capítulo 1 começa falando que nós fomos, ao crer no Senhor, no capítulo 2, na verdade, né? Fala também, no capítulo 2 fala que ao crer no Senhor nós fomos a morte ressuscitados com Cristo e fomos colocados nas regiões celestiais e assentamos nas regiões celestiais em Cristo. Fomos assentados em Cristo. Por que que Efésios 2 fala que depois que nós cremos, logo ao crer, a primeira coisa que acontece conosco depois que nós cremos é o Senhor nos coloca lá no céu, espiritualmente falando, e nos coloca assentados nas celestiais de Cristo. Por que assentados? Porque nós estamos descansando. Alguém que está sentado, nesse momento eu estou assentado, eu não estou em pé, eu estou descansando. Assentar é posição de descanso. Logo, quando algum crente crê, imediatamente ele é colocado na posição assentado em Cristo, ele está descansando. Quer ver? Não precisa abrir, não, vou ler para você. Olha, Efésios capítulo 2. A vida cristã começa descansando. O Senhor morreu! Amém! Eu sei onde é que colocaram ele no túmulo. Ele morreu, eu sei que o meu Senhor morreu, eu sei, eu vi que ele morreu por mim, eu vi que ele colocou onde colocaram, eu conheço o meu Senhor. Efésios capítulo 2, quer ver que Paulo fala? Fala assim, ó. É, 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, quer dizer, nós fomos salvos. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem quiser sentar, eu estou descansando, o meu Senhor venceu, tudo está consumado. Então, depois que o Senhor morreu, voltando para Lucas 23, a primeira atitude delas foram descansar. O Senhor venceu. E a outra atitude delas, qual foi? Não primeiro em ordem aqui, mas as duas atitudes delas, qual foram dessas mulheres que seguiam o Senhor e representa a nossa vida cristã? A nossa vida cristã, a primeira coisa é descansar. A segunda é, vou preparar aromas para o meu Senhor. Que aromas eram esses que elas iam preparar? Aromas e bálsamos. O que que é aromas e bálsamos? Versículos, Lucas 23:56 fala. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. O que que é aroma e bálsamo que eles preparavam? Os judeus preparavam era a mirra e o aloés. Esses dois aromas e bálsamos é que eles preparavam para embalsamar os cadáveres. Era mirra e aloés. Como é que você sabe disso, irmão Gustavo? Ora, vamos lá para Lucas. Lucas não, para João, capítulo 19. Olha o que Nicodemos fez aqui, ó. Quer ver? Quer ver? Vamos lá. João 19, versículo 38, fala assim: Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, estou lendo João 19, 38. Pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que ele permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Então, o que essas mulheres prepararam também era o mesmo que Nicodemos preparou, mirra e aloés, tá? Então nós entendemos que quais são esses compostos aromáticos que essas mulheres foram preparadas depois da morte do Senhor? Mirra e aloés. E o que que simboliza para nós? Irmãos, depois que nós cremos no Senhor, seguimos o Senhor, descansamos na morte do Senhor, a nossa vida cristã agora deve ser uma vida de preparar para o nosso Senhor mirra e aloés. E o que que simboliza mirra e aloés? Mirra simboliza a morte e aloés simboliza a ressurreição. Eu não tenho tempo para explicar detalhes para vocês, mas simboliza essas duas coisas. Isso quer dizer que a nossa vida cristã, até a volta do Senhor, deve ser que vai ser a ressurreição. A ressurreição aqui, irmãos, aqui vai acontecer a ressurreição aqui no domingo, aqui é sábado ainda. No domingo,
Então, o que que elas fizeram no sábado? Elas prepararam a Mirra e descansaram no sábado. E no domingo de manhã, o Senhor ressuscitou. Então, essa história aqui, a ressurreição, vai simbolizar a volta do Senhor, tá? É claro que aqui aconteceu a ressurreição mesmo, literalmente, mas em princípio, o que nós estamos desfrutando aqui, vocês vão entender que simboliza a volta do Senhor, essa ressurreição e ascensão. Porque lembre-se de Atos, não esqueça de Atos 1. Da mesma maneira que o Senhor ascendeu, subiu, ele volta. Então, daqui a pouco vamos falar da primeira ascensão do Senhor depois da ressurreição dele, a secreta, tá? E depois tem a última ascensão, que é de Atos 1, que é a pública, tá? Então, da mesma maneira, vamos entender o que aconteceu entre a secreta e a pública, entre a sessão secreta e a pública. Porque o que aconteceu entre a sessão secreta e a pública também vai ser a maneira como o Senhor, em princípio, vai voltar. A volta do Senhor, a descida secreta e pública, tá? Então, que é a nossa vida cristã? Nossa vida cristã, até que vem a ascensão secreta do Senhor, vamos falar daqui a pouquinho, em João 20, nós devemos estar fazendo o quê? Descansando e preparando mirra, que é morte, e aloés. Mirra e aloés, nós estamos preparando para o Senhor, mas na verdade, estamos preparando para nós mesmos. Ao preparar para nós mesmos, nós estamos nos embelezando para encontrar o nosso Senhor quando ele voltar. E o Senhor quer encontrar o que em nós? O mesmo que está no corpo dele, mirra e aloés. Nós devemos estar. A nossa vida cristã deve ser uma vida de tomar a cruz de Cristo, de morrer todos os dias por nós mesmos, é a morte de Cristo, é a mirra, e uma vida de aloés, de viver em ressurreição. Sempre morrendo para o velho homem e ressuscitando um novo homem. Lembra-se de Esther? Vamos rapidinho lá, Esther capítulo 2. Esther simboliza isto. É rápido, irmãos, porque no nosso tempo aqui, eu tenho poucos minutos agora para falar coisas maravilhosas. Então, vamos lá, Esther capítulo 2. Tá? Acharam aí, irmãos? Então, Esther capítulo 2. Lembra de Esther? Esther não era ninguém. Esther não era conhecida, era uma judia. Mas aí, o rei Assuero, persa, né, do Império Persa, grande Império Persa naquela época, desprezou a primeira mulher, que é a Vashti, né, o Vashti, né? E aí foi escolhida, ele queria escolher uma outra mulher para ser substituir a sua primeira mulher, para ser a rainha no lugar, para ser a sua rainha, né? E aí várias mulheres foram selecionadas, mais bonitas foram selecionadas. E essas mais bonitas, elas eram preparadas, tá? Não chegavam na presença do rei de qualquer maneira. E o rei escolheu dentre todas aquelas mulheres qual seria a sua rainha, ou seja, que ia reinar com ele. Então, isso aqui é um símbolo de Esther daqueles que vão reinar com Cristo, daqueles que vão ser preparados hoje, estão se preparando para reinar com o Senhor, aqueles que vão encontrar com o rei voltando secretamente, aqueles que estão preparando o quê? Estão se preparando com mirra e aloés, preparando os bálsamos para encontrar os aromas, para encontrar o seu Senhor. E descansando na obra do Senhor, tá? Consumado. Então vamos ver Esther. Como é que foi a história de Esther? Rapidinho, né? Olha o versículo 12. Esther capítulo 2, versículo 12. E chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses. 12 meses, tá? Porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento. Era embelezamento essa mirra aloés. Como é que é? Ó? 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres, que eram aloés, tá? Então, elas ficavam um ano inteiro se preparando para a presença do Senhor. Esse ano inteiro simboliza nossa vida. Nossa vida é medida de ano em ano, irmãos. Quando virar um ano, como é que deve ser nosso ano? Nosso ano deve ser 6 meses de mirra, 6 meses de aloés. Isso é beleza. Isso é para se embelezar. Nós não podemos chegar na presença do nosso rei que está voltando sem beleza, sem perfume, sem cheiro agradável. Sem que ele veja em nós o que tinha no próprio corpo dele quando ele foi enterrado, mirra e aloés. Essas mulheres lá de Lucas, depois da morte do Senhor, elas foram preparar os aromas, foram preparar o mirra e aloés para o Senhor. Aí vamos ver o que aconteceu? Então, versículo 16. Assim foi levado Esther ao rei Assuero, a casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. O rei amou a Esther. Amém! Quando ela foi introduzida na presença do rei que estava, né, no nosso caso é o Senhor que está voltando,
o Senhor olhou para ela e falou assim: opa, eu estou vendo em você o que tinha em mim. Eu estou vendo que o tinha em mim, que é mirra, aloés, também tem em você. Eu estou vendo que eu sou a estrela da manhã, mas eu estou vendo que no seu coração a estrela da manhã já existia. Lembra de que eu falei semana passada, 2 Pedro, capítulo, acho que me engano, capítulo 1 ou 2, que fala que até que a estrela da manhã surja em vosso coração. Eu estou vendo em vocês o que tem em mim. Eu estou vendo em você o que tem em mim, Esther. Você, no meu corpo tinha mirra, aloés, o seu também tem. Você está cheio de mirra, você não chegou de mãos vazias, Esther. Você preparou aromas por 1 ano. 6 meses mirra, 6 meses aloé. Você ficou todos os anos da sua vida você fosse introduzido na minha presença, até que eu voltasse o rei. Você foi preparando mirra e aloés, não é? Continua. O rei amou Esther mais que todas as mulheres. Por quê? As mulheres todas simbolizam o resto dos crentes. Mas Esther era a vencedora, que Deus amou mais que todos eles. Por quê? Porque viu nela o que os outros não tinham. E ela alcançou perante, lendo 17, ela alcançou perante ele favor e benevolência. O vencedor, ele se preparou, mas ainda ele vai reinar, não é pelo seu preparo, é por causa da benevolência e por causa do favor do rei. Meu irmão e minha irmã, nós nunca teremos glória nenhuma aquele dia falar assim: ah, eu me preparei, Senhor, por isso eu vou reinar para o Senhor. Não, não. Nós vamos chegar que nem o Senhor falou, nós chegaremos lá e falamos: Senhor, não fizemos mais do que deveríamos fazer, porque somos servos inúteis. Estamos aqui por causa da sua benevolência e por causa do seu favor. E aconteceu. E o rei fez o quê? E ela alcançou perante ele favor e benevolência mais que todas as virgens. Virgens, a Bíblia representa os outros cristãos. Lembra das 10 virgens? Todas as virgens estavam ali, mas só Esther, a vencedora, que alcançou benevolência perante o rei, porque ela preparou mirra-aloés. Aí o final fala assim: o que o rei fez? O rei pôs na cabeça a coroa real e fez rainha, e a fez rainha em lugar de Vasti. E então o rei deu um grande banquete. Amém! É o casamento das bodas do cordeiro. Amém! O Senhor vai colocar a coroa na cabeça do vencedor e falar assim: você vai reinar comigo. Lembre-se, meus amados irmãos, das 2 promessas que o Senhor fez para o vencedor que a gente atira. A primeira é reinar com ele sobre as nações. É o que ele fez com Esther, coloca a coroa. A segunda é: vou te dar a estrela da manhã, ou seja, vou te dar o que você já tem no seu coração. Vou te dar, Esther, o que eu vejo em você já tem em mim. No meu corpo tinha mirra, aloés sobrando. No teu corpo também tem mirra, aloés. Você preparou os aromas. Agora vamos voltar para a história, tá? Aí, vamos voltar para Lucas. Aí, Lucas 23. Aí, depois que elas fizeram isso, começa Lucas 24. Olha como é que é Lucas 24. Volta correndo para lá, meu irmão. Lucas 24 fala assim, versículo 1. Mas. Lucas 24 começa com a palavrinha mas, porque ele está unindo Lucas 23 com 24. Esse mas tem um porém. As mulheres seguiam o Senhor Deus da Galileia. Elas viram a morte do Senhor e descansaram. Consumada está a obra do Senhor, eu descanso que o Senhor fez por mim. Estou assentado em Cristo. Elas começaram a preparar mirra e aloés. Mas aconteceu algo. Esse mas aqui é a ressurreição. Essa ressurreição simboliza a volta do Senhor. Mas no primeiro dia da semana, ainda de madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. Elas foram ao túmulo de madrugada, porque aqui vai começar a ressurreição do Senhor, que na verdade é a ascensão secreta, que é a volta secreta do Senhor em simbologia. O Senhor volta simbolicamente, a ascensão secreta é a volta secreta dele. Ele volta de madrugada, só de madrugada que vão ver a estrela da manhã. Todo mundo, o resto dos discípulos, estava dormindo, estavam sonolentos nas suas camas, dormindo, mas elas estavam acordadas de madrugada, vigiando, e foram até o túmulo levar as especiarias. Agora vamos pular aqui, Lucas 24, vamos para João 24, João 20, porque João 20 vai falar de uma mulher específica, e ela é uma Esther, ela é uma vencedora, ela é a que ganha a estrela da manhã. Vamos lá, João 20, agora pula para João 20. Agora é rápido, irmão. João 20. A mesma história agora, mas na perspectiva de João 20. Versículo 1. João 20, versículo 1.
no primeiro dia da semana, lá em Lucas fala das mulheres, agora aqui fala de uma mulher específica. Lucas 24 fala de mulheres, porque haverá outros vencedores, né? Mas aqui fala no meio de vencedores, fala de uma vencedora específica, uma que não estava dormindo como os outros discípulos, estava acordada. Vamos lá, ela chama-se Maria Madalena. Foi ao sepulcro de madrugada, ela não estava dormindo. Ela queria ver a estrela da manhã, ela queria ver a volta secreta do Senhor, ela queria ver o Senhor voltando secretamente, mesmo sem entender muito disso, tá? Foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, sendo ainda escuro. Irmão, esse era o dia da ressurreição. A ressurreição aconteceu, mas em simbologia aqui eu estou aplicando como a volta do Senhor, porque lembre-se de Atos 1. Estou repetindo, Atos 1 você falou que o Senhor vai voltar, vai descer da mesma maneira que ele ascendeu, que ele subiu. Então ele subiu de duas maneiras. E ele desce de duas maneiras. Ele subiu, a primeira subida foi secreta. A segunda subida foi pública, foi em Atos 1. A subida secreta é o que vai descrevendo aqui agora. E também assim é a descida. A primeira descida do Senhor é secreta. Vai encontrar os vencedores, vai dar estrela da manhã, vai encontrar as Marias Madalenas. E a segunda, e a segunda, a última descida do Senhor é a pública, que todo mundo vai ver, tá? Que aí todo mundo vai ver. Então vamos voltar aqui. Sendo ele escuro e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, que era João, né? A quem Jesus amava. E disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Ela não estava entendendo muita coisa ainda. Tá vendo, irmão? Se você não entende muito da volta do Senhor, não tem problema, irmão. Ame o Senhor. O que vai te fazer o vencedor não é se você conhece Apocalipse, não. Você conhece todos os eventos, não vamos falar aqui, não. Você acha que, quando terminava esse livro de Apocalipse, chegamos lá no capítulo 22, aí todos nós que participamos que somos vencedores? Não, irmão, nada a ver. Não é o conhecer, se você está entendendo tudo sobre a volta do Senhor que te faz um vencedor, não. Não é se eu entendo ou se você entende, tem nada a ver. Ainda que nós não entendamos muita coisa, mas se nós o amamos de maneira correta, nós vamos vê-lo como a estrela da manhã. Esse é o ponto, tá? Ela também não entendia muita coisa, não. Mas ela estava ali. Vamos continuar. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, que é João. Sabe que João era mais novo, né? E chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que era João, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Então, aqui mostra João e Pedro, mas quem viu primeiro foi Maria Madalena. Depois ela chamou os outros. No meu modo de ver, na minha maneira de ver, irmãos, respeito que você não pensar assim, a minha maneira de ver nessa história aqui, simbolicamente falando, estou falando tudo em símbolo, tá? Tudo em símbolo. Simbolicamente falando, Pedro e João são aqueles vencedores tardios. Eles creram, mas demorou um pouco mais para crer, tá? Então, eles vieram, ela veio primeiro, eles vieram depois, eles creram. E esses lenços que foi deixado à parte eram um símbolo para eles que o Senhor tinha ressuscitado. Porque o Senhor foi enterrado com lenços, a cabeça, os pés, mas quando eles chegaram lá, ela falou que Maria falou que o corpo tinha sido tirado. Quando eles entraram lá, eles viram que os lenços não estavam ali. Que se alguém pegasse o corpo do Senhor e levasse, levava com lenços e tudo, todos os lenços e tudo. Nem perder tempo de enrolar o corpo, eu levo com lenço e tudo. Mas quando chegou lá, viu que o corpo não estava ali, mas os lenços estavam ali e estavam organizados, eles entenderam que o Senhor havia ressuscitado, porque o Senhor mesmo ressuscitou, ele mesmo desenrolou a si próprio. O Senhor pegou, deixou bem organizadinho, botou um lenço aqui na cabeça de um lado, o outro lenço estava no outro resto do corpo do outro lado, bem organizadinho. E isso foi um testemunho para os homens, tá? Que o Senhor havia ressuscitado. Esse é o testemunho dos homens. Por quê? Porque o Senhor é algo de lenço, é algo de homem. Que quem colocou no corpo do Senhor foi Nicodemos e José de Arimateia.
tá? E aqui eles viram só esses lençóis organizados. Isso é um testemunho de homens, tá? Algo dessa terra. Mas como estava organizado, o Senhor ressuscitou, porque se for levado o corpo, tinha ido junto. Certo? Entenderam? É um testemunho dado pelos homens, da exceção do Senhor. Na volta do Senhor também, em símbolo, há o testemunho dado pelos homens e há o testemunho dado pelo Senhor, de Deus. Como assim? O Senhor, as coisas dos homens dessa terra já nos dão testemunho que o Senhor vai voltar e está voltando. Por exemplo, nós acabamos de ler em Mateus 24 sobre a figueira. É, a figueira vai voltar, né, a produzir fruto. Quando fala que a figueira vai voltar a produzir fruto, é sinal que é um testemunho para os homens, que todo mundo está vendo que Israel voltou a ser nação, que o Senhor vai voltar, tá? E também o Senhor falou que na próxima volta do Senhor vai ter terremotos, pandemias, doenças e tal. Tudo isso é um testemunho dado pelos homens. Todos os homens estão vendo. Ainda assim, muitos não creem. Mas dá também o testemunho que o Senhor vai voltar, dado pelo próprio Deus, que é a sua palavra. A palavra do Senhor falando, nós sentimos interiormente, não é verdade? Esse é o testemunho dado pelo Senhor. E aqui também vai ter um testemunho dado pelo Senhor também, por Deus, que o Senhor tinha ressuscitado. A ressurreição aqui simboliza a volta do Senhor, tá? Qual é o testemunho dado pelo Senhor? É os anjos. Anjo vem da parte de Deus. Quer ver? Vocês vão entender. Então vamos lá. É 8. Então entrou também o outro discípulo que chegava primeiro ao sepulcro, viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar ele entre os mortos. São vencedores tardios. Eles demoram para crer. Mas creem, uma hora eles creem, tá? E voltaram os discípulos outra vez para casa. E eles ficaram, Pedro e João, demorou, creio, mas voltou para casa. Certo? Por isso são vencedores tardios, não ficaram mais ali vigiando. Mas Maria Madalena não estava contente com isso. Aí, versículo 11. Maria, entretanto, a palavra entretanto é maravilhosa, ela era diferente do resto dos discípulos. Ela também era uma discípula, mas ela era diferente, ela tinha um coração de um vencedor. Ela tinha um coração de preciosidade. Ela tinha um coração que queria ver o Senhor voltando com uma estrela da manhã. Então Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. O vencedor, ele chora pelo Senhor, ele chora pelas coisas de Deus. Lembre que o Senhor falou lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, das bem-aventuranças, ele falou assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O vencedor chora. Vamos continuar. Enquanto chorava, abaixou-se. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Esse é o testemunho vindo de Deus, que o Senhor citou. É o mesmo princípio. Na volta do Senhor tem o testemunho que Deus nos dá. Tem um dos homens, que todo homem está vendo. Todo mundo sabe. Perguntar para o incrédulo. Você perguntar para o incrédulo, você sabe que a volta do Senhor, ele sabe que está voltando. Mas é o testemunho dos homens, está claro, mas tem o testemunho de Deus, nosso sentimento interior, a confirmação do nosso espírito que vem de Deus, tá? Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhe respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela chorava. Todo mundo, todos os discípulos ficaram tranquilos. Olha, vou voltar um pouquinho aqui, quando Maria Madalena foi anunciar, lá no versículo 3, versículo 2, fala, então correu, foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Aqui fala que ela falou para os dois discípulos, Simão Pedro e João. Mas se você ler lá em Lucas, fala que as mulheres anunciaram aos discípulos todos. Não foi só a Pedro e João. E os outros discípulos, lá fala claramente que eles não vieram não foram ver o corpo, ficaram lá. Não foram ver se realmente tinha levado o corpo. Só Pedro e João foram. Por que os outros não? Porque os outros estavam dormindo. Eles eram difíceis de crer, os outros discípulos estavam ali, não é possível, não, isso não é possível, não. O senhor não vai voltar, não. Não, vai demorar mais 1000 anos, 10.000 anos, você vai voltar. Não, não, não vai acontecer isso, não. Mas havia dois dos discípulos que vieram. O resto simboliza os não vencedores. Os dois que vieram, Pedro e João, simbolizam vencedores tardios. E a Maria Madalena, a vencedora das primícias.
viu a estrela da manhã, tá? Então vamos voltar aqui. 11. Aí, aliás, 12, 13. Então lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não reconheceu que era Jesus. No início, ela não reconheceu que era o Senhor. Ainda que ela não entendesse muito, o Senhor ainda estava oculto e estava secreto a ela. Mas daqui a pouco o Senhor ia mostrar para ela a estrela da manhã. Vamos continuar. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Olha que interessante. Os dois anjos perguntaram só uma pergunta: por que choras? O Senhor perguntou duas perguntas: por que choras e a quem procuras? O vencedor, ele chora e ele procura o seu Senhor. O vencedor chora pelo seu Senhor. Ele procura. Ele é o Noé que achou graça, porque estava procurando a graça. Ele está procurando a Maria Madalena. Senhor, cadê meu Senhor? Cadê meu Senhor? Cadê meu Senhor? Por que ele não voltou? Senhor, volta logo. Cadê meu Senhor? Onde o Senhor está? Onde o Senhor está? Cadê meu Senhor? Supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Que é isso, irmão? Olha o coração dela. Ela falou pro Senhor assim, ela achou que o Senhor era o jardineiro, falou assim, ó, pô, se foi você que tirou o corpo do Senhor daqui, me fala onde ele está, que eu vou lá buscar ele. Irmão, pensa nisso. Será que uma mulher consegue carregar o corpo de um homem sozinha? Você, irmã, conseguiria carregar o meu corpo? Suponhamos que seja o Senhor. Eu morri. Aí você fala assim, onde colocou o corpo do Gustavo? Fala aí que eu vou lá pegar ele. Sozinha? Jogar no seu ombro, assim, puf, e levar? Maria Madalena não pensou nas consequências. Ela não pensou se ela tinha capacidade, habilidade, força para conseguir levar o corpo do Senhor. Ela simplesmente o queria ele, custe o que custar, o preço que tiver que pagar, o valor que tiver que pagar. Ela amava o seu Senhor. Ela não estava disposta a medir esforços nenhum, nem que ela tivesse que morrer para carregar esse corpo, mas ela o levaria. Isso é um vencedor que busca a estrela da manhã secretamente. Ele está disposto a pagar o preço que for. Ele não volta para casa com Simão, Pedro e João. Ele fica ali até que ele veja o seu Senhor voltar. Ele não dorme. Ele não volta para casa para dormir. Agora, quando ela falou isso, versículo 16, disse Jesus, Maria. Aí o Senhor fala o nome do vencedor. Lembre-se que o Senhor falou. Ó, esse aqui, eu estou falando do vencedor da igreja em Tiatira. Mas se você botar no vencedor da igreja em pé, o Senhor falou que o vencedor da igreja em pé, o Senhor daria um nome para ele, para o vencedor, que só ele, o Senhor, conhecia. O Senhor identificaria o vencedor pelo nome específico. Vou lhe dar um nome vencedor que só você e eu sabe. Aí você vai reconhecer que eu sou o seu Senhor, e você vai reconhecer que eu voltei, e eu vou te reconhecer, e você vai me reconhecer porque é uma experiência tão única entre eu, tão íntima entre eu e você, que quando eu falar esse nome, você vai reconhecer. É um nome que só o vencedor conhece. É o que aconteceu aqui. Disse Jesus, Maria, quando ele falou o nome dela, ele estava dizendo assim: esse é o nome que só eu e você conhecemos. É o nome da intimidade. Aí aconteceu? Reconheceu. Ela, voltando-se, ele disse em hebraico: Rabone quer dizer mestre. Bom, fica até arrepiado com um negócio desse. Ela falou assim: é a estrela da manhã! É a estrela da manhã! Ele veio, é a estrela da manhã! Recomendando Jesus. Aí o que Maria quis fazer? Quando ela falou Maria, aqui o texto não fala. Mas o que aparece, que a gente entende, é que Maria quis tocar no Senhor, quis pegar a estrela da manhã. Ela quis tocar no Senhor para ela. Falou assim: você é meu, estrela da manhã. Aí o Senhor falou assim: respondeu Jesus: não me detenhas. No original grego é: não me toques, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Por que o Senhor não deixou ela tocar ele? Porque o Senhor estava ressuscitando aqui e ele ia para a primeira ascensão dele, a ascensão secreta dele, que ninguém sabia. Quando o Senhor ressuscitou, ele teria que primeiro e subir até o Pai e mostrar para o Pai as primícias da ressurreição. Pai, eu ressuscitei. Porque o Velho Testamento indica que quando se produzia uma colheita, as primícias da colheita, os primeiros frutos da colheita eram para o dono da colheita, era levado para dentro da casa do dono da casa. Isso, aqueles molhos de primícias
que arrancavam os primeiros frutos que amadureciam, eles tinham que ser levados para o dispute do dono da casa, dono da colheita, que era o pai. O Senhor, quando citou, a primeira pessoa que tinha que desfrutar dessa ressurreição, que a ressurreição que era um fato novo. Foi a primeira vez que alguém citou de verdade que a ressurreição de Lázaro não é a ressurreição do Senhor, não é igual. A ressurreição do Velho Testamento não é a ressurreição aqui igual. A ressurreição do Senhor era a primeira que está acontecendo no universo. E a primeira pessoa que tinha que desfrutar isso era o Pai. Então o Senhor estava ascendendo secretamente para o Pai, para falar assim: Pai, eu ressuscitei. Me toque, Pai. Mas nesse caminho secreto, ele foi obrigado a parar na ascensão dele e se revelar para uma vencedora chamada Maria Madalena. Então, na subida secreta dele, ele se revelou para alguém como estrela da manhã de madrugada, para alguém que amava o Senhor, que amava ele de todo o coração. Ela, ela não podia tocar no Senhor, porque o Senhor primeiro era para o Pai, mas ela podia ver o Senhor. Ela recebeu um nome para reconhecer o Senhor. Essa ascensão secreta, lembra que eu falei de Atos 1, é a maneira que o Senhor volta, é a maneira, da mesma maneira que ele sobe. Então ele ascendeu secretamente, ele volta secretamente. E aqui é um símbolo da volta do Senhor, que agora eu estou falando em símbolo. Aquele é um símbolo da volta secreta do Senhor, que ele se revela para os vencedores que estão procurando de madrugada, estão vigiando, que conhecem o nome, Rabi, que querem amar o Senhor, custe o que custar, paga o preço que tiver que pagar. Amém! Jesus Senhor, essa Maria Madalena! E aqui ela revelou algo para o Senhor revelou para Maria Madalena que não havia acontecido no universo também. Ele falou assim: eu estou subindo para meu Pai. Subir, ascensão secreta, subir. Veja, irmãos, o Senhor teve duas subidas. A primeira foi para o Pai, secreto. A segunda foi lá em Atos capítulo 1. Subiu publicamente para o Pai, todo mundo viu. Também ele volta, duas maneiras também. A maneira, ele desce secretamente, depois pública. Secreta, estrela da manhã. Quem está acordado de madrugada, amando o Senhor loucamente, amando o propósito de Deus e a igreja, que não satisfaz com nada, não servir ao seu Senhor, não está mede as consequências de amar o seu Senhor, custe o que custar, que está disposto a pagar o preço que for, ainda que lhe doa carregar um homem que preparou aromas a vida inteira, que descansou na obra do Senhor, que vem seguindo o Senhor desde a Galileia, que não está dormindo como os outros discípulos. Esses veem a estrela da manhã, secreta, e ganham uma revelação maravilhosa. Qual é? Vai, fala para meus irmãos que eu subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Aqui foi a primeira vez em toda a Bíblia que o Senhor revelou e falou que os discípulos agora tinham um pai, que nele tinha um pai também. Que o mesmo pai do Senhor era o pai dos discípulos, subo para o meu pai e vosso pai. Até aqui, a palavra mais íntima que o Senhor tinha falado para os seus discípulos é em João 15, quando o Senhor chamou seus discípulos de amigos. Mas depois da ressurreição, o Senhor não chamou mais de amigos, agora são os meus irmãos. Porque agora ele já não era mais o filho unigênito de Deus, agora ele era o filho primogênito de Deus na ressurreição. Eu subo para o meu Pai e para o vosso Pai, para o meu Deus e para o vosso Deus. Isso é sinal de intimidade total. Que revelação! E quando o Senhor descer também, secretamente, ele desce para os vencedores, falando assim: desci para você, estrela da manhã, e você agora vai ter a mim. Agora eu estou trazendo o Pai para você, e ele também é o meu, eu estou trazendo Deus para você. Agora eu sou você. A única diferença na simbologia que eu vejo entre aqui e a volta secreta do Senhor é que aqui Maria não podia tocar no Senhor. Mas na volta do Senhor secreto, ele vai se entregar totalmente para o vencedor, falando assim: eu sou teu, te darei esta da manhã. Pode me tocar, pode me amar. Sou totalmente seu, totalmente agora. Então saiu Maria Madalena, anunciou aos discípulos: viu o Senhor! Eles estavam dormindo, mas ela viu o Senhor de madrugada acordada e contava que ele dissera essas coisas. Aí, entenderam, irmão? Aí depois disso aí, começa a vir o Senhor aparecendo para os outros discípulos que não estavam aqui acordados. Vamos ver Lucas, vamos ver rapidinho lá. Tô terminando já, ó.
Depois que o senhor volta, é os vencedores tardios, né? Os vencedores tardios, para mim, é Pedro e João. O resto dos discípulos, em simbologia, são restos cristãos não vencedores, tá? Que precisam tocar no Senhor quando ele tomé, tem que tocar para crer. Viveu uma vida inteira de, só acredito se ver. Ué, então tá bom. Aí o senhor volta publicamente, tem que tocar no Senhor para ver. Mas olha a situação dos discípulos, olha para Lucas 24. Irmãos, mais 3 minutos no máximo termina. Lucas 24. Lucas 24. Olha a situação. Quer ver? Ó, Lucas 24, 9. Olha as mulheres aqui, simbolizando. Ó, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11. Por que 11? Porque Judas Iscariote tinha morrido já, suicidado. E a todos os mais que com eles estavam. Os 11 e a todos os mais. Os 11 e a todos os mais. Os 11, talvez a gente pode dizer, quem sabe aí, né? Quem sabe, vencedor tardio, né? Tem Pedro, João, os outros vencedores e tal. E os demais? Quais são os demais? Os demais são o resto dos crentes. Então, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam um como delírio e não acreditavam nelas. Tá vendo? O senhor fala, é um delírio. Vou voltar. Ah, delírio. Esse crente falando que tu tá voltando, né? Ele é um lunático, tá delirando. Vive uma vida de lunático, de delírio. Não acredita nessas palavras. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. Vencedor tardio, ó. E abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho. Retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Pedro ganhou, mas demorou um pouco, hein? Aí depois veio os discípulos caminho de Amaús, tardio, certo? Aí depois o Senhor aparece para os outros discípulos, versículo 36. Olha o 36. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio dele e disse: Passa dia convosco. Então eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam que estava vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? Por que sob dúvida o vosso coração? Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpar-me e verificar, porque um espírito não tem carne nem osso como vês que eu tenho. Me apalpa! Mas para Maria Madalena ele falou assim: Não me toca. Por quê? Porque ele estava subindo para o pai, primeiro para o pai. Mas ela viu algo maravilhoso. Depois que ele volta do pai, secretamente, aí pode falar assim: pode pegar, pega aqui, pega, pode tocar, toca, pode me tocar todo mundo. Se você tocar para crer, então toca. O que é que precisa acontecer conosco para crer que o Senhor está voltando? Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: Tens alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Tá vendo, irmão? Demora. Aí depois de tudo isso, tá? Aí isso é lá em Atos capítulo 1, o Senhor então ascende aos olhos de todos os seus discípulos, tá? Aí a volta, aí a ascensão pública do Senhor que vai para o Pai. Então, correspondendo à volta do Senhor, é a volta pública do Senhor que todo mundo vê como sol da justiça, tá? Vamos entender, irmãos? E aqui eu termino. Só queria ler para vocês algumas frases para vocês, tá? De alguns servos de Deus, rápido. Presta atenção nessas frases, vou ler devagar. Sobre a volta do Senhor, tá? Aqui, essa frase é do Billy Graham. Ele fala assim, ó. Parem de tentar adivinhar quando Jesus irá voltar. Preparem-se. Agora, outra frase que eu vou ler é do Pink. Arthur Pink. Gosto muito dele também. Fala assim, ó. A primeira vez que Cristo veio ao mundo foi para matar o pecado dos homens. A próxima vez que ele vier será para matar os homens em pecado. Agora, essa frase aqui, a próxima, é do Paul Washer. Ele fala assim: o cristão vive em função de 2 dias. Primeiro, o dia em que Cristo foi pendurado diante dos homens, e o dia em que todos os homens se ajoelharão perante ele, que é a volta do Senhor. Essa outra frase aqui é do Tays. Fala assim: esse Deus que foi expulso por Karl Marx é quem fez o comunismo, do céu, que prega ateísmo, né?
retirado do inconsciente por Freud. Freud foi o grande psiquiatra maluco, né? Banido da ciência por Darwin. Darwin que fez a teoria da evolução. Assassinado por Nietzsche, transformado em delírio por Richard Dawkins, secularizado e relativizado por cristãos modernos, em breve retornará gloriosamente nas nuvens para espanto, terror e decepção dos incrédulos. Agora, essa outra frase do Paul Washer. Fala assim: o relógio está andando, o tempo está voando, e a morte e o inferno estão se aproximando. Cristo irá retornar, então será tarde demais. A nossa próxima frase é de Agostinho. Aquele dia permanece oculto, para que estejamos vigiando todos os dias. Essa outra frase é do Lewis, C.S. Lewis. Você vê as Crônicas de Nárnia. Fala assim: Deus acabará invadindo a história, mas quando isso acontecer, será o fim do mundo. Pois quando o autor caminha para o palco, a peça acabou. Agora, essa outra frase é do Paul Washer. Fala assim: isso aqui olha que frase. Algumas pessoas me dizem: eu não penso muito sobre a vida de Jesus. Creio que ele não retornará nos próximos 1000 anos. Aí o Paul Washer fala assim: realmente, talvez ele não volte milhares de anos, mas certamente dentro de 25, 50 ou 60 anos, você irá encontrá-lo quando você morrer. Se você vai até ele, ou se ele vem até você, não fará diferença. Você irá vê-lo de qualquer modo. Agora, do Max Lucado, fala assim: quando Cristo voltar, o pequeno será grande, o esquecido será lembrado, o desconhecido será coroado e o fiel será honrado. Essa aqui agora é do Hernando Dias Lopes. Fala assim: há aqueles, entretanto, que dizem crer na segunda vinda de Cristo, mas ao mesmo tempo vivem como se ele jamais fosse voltar. Essa outra frase, estou terminando, é do Morgan. Gosto muito do Morgan, George Morgan. Fala assim: para mim, a segunda vinda de Cristo é a luz no caminho, tornando suportável o presente. Não estamos aguardando a morte, estamos esperando por ele. Eu não estou esperando, não estou aguardando eu morrer. Eu estou aguardando a volta do Senhor. Essa outra frase é de um autor desconhecido. Fala assim: Jesus disse que voltaria quando o mundo menos esperasse, e nunca houve uma geração tão distraída que não o espera quanto a nossa. Essa outra frase é de Blaine Charge. Muitas pessoas ficarão surpresas quando Jesus voltar, mas ninguém será enganado. E essa última é do Bessa. Fala assim: se você recentemente não tem pensado, olha essa frase, olha devagar. Se você recentemente não tem pensado sobre a segunda vinda de Cristo, provavelmente você está amando o mundo. Jesus é o Senhor.